Olá, olá, tudo bem? Primeiro eu queria agradecer meu amigo Tuninho aqui por estar me recebendo. Eu cheguei aqui há um tempo atrás e fui super bem recebido quando a Clara Sherman, minha amiga, e agora me convidou para bater um papo e trazer amigos também desse mundo que a gente trabalha, ou não, ou ficamos amigos. E hoje eu tenho o prazer de chamar dois amigos meus, dois amigos que ficaram muito queridos desde 2023. Nosso amigo Eri, nossa diva suburbana, minha diva, está aqui. Muito obrigado, muito obrigado pelo aceite nesse papo, que vai ser, espero, inspirador para todo mundo que esteja assistindo. Divertido para mim, para o meu amigo aqui e para quem estiver assistindo também, né? Obviamente, que a ideia é a gente se divertir. E obrigado, muito obrigado. Vocês querem falar alguma coisa inicialmente? Obrigado pelo convite, gente. É muito legal estar aqui e falar sobre isso. E com uma amiga minha também. Convidado por amiga, com uma amiga do lado. Tudo em amigo, gente. Tudo assim, toda amizade. É uma honra estar aqui, principalmente com uma pessoa que a gente admira tanto e que a gente, é o que o Celcinho falou, a gente trabalha, mas também criou uma amizade muito legal. É legal. Não, e a ideia é justamente essa, né? O podcast todo seu é para ser um papo leve, descontraído e a gente fazer amigos, né? E mostrar para o pessoal aí que vai ouvir, assistir coisas interessantes e conteúdo, né? Que é o mais importante. Obrigado mais uma vez aí por terem vindo. Uma honra estar aí dentro dos nossos primeiros podcasts aí, vamos dizer assim. Talvez o primeiro, vamos ver depois como é que fica na edição. E não posso esquecer de agradecer também o pessoal que ajuda a gente aí no backstage, né? O Douglas e o Michael, né? O Michael é nosso host também. E hoje nós temos o co-host aqui, Celcinho Muito obrigado. Amigão. E vamos começar, né, gente? Vamos começar a entender um pouco do porquê que Desirê, ou a diva, o Eri, escolheram por esse mundo aí dos festivais e shows, né, para contar pro povo aí, para todos nós aí, um pouco desse mundo. Por que vocês chegaram nesse tema, vamos dizer assim? Eu sempre fui muito conectada à música. Minha mãe, a minha casa, assim, eu digo que é um acervo de música. Porque tem muitos CDs, muito. Então, desde pequena, minha mãe, ela arrumava a casa, no dia de folga, com a música no volume 30. Então, a vizinhança toda sabia que era ela. E aí, eu sempre fui muito conectada a isso. E a música, ela sempre moveu todos os meus sentimentos. Eu estava triste, eu ouvia música. Eu estava feliz, eu ouvia música. Eu estava apaixonada, eu ouvia música. Então, isso sempre me guiou desde criança. E aí, quando eu cresci, eu sempre tive muito apreço pelo teatro. Meu sonho é viver de teatro. Até hoje eu fico assim, nossa, eu preciso voltar pro teatro, eu quero que ele esteja na minha vida. E aí eu fiz 7 anos de teatro e depois, vendo assim a realidade de como é difícil sobreviver ao teatro, porque essa é a realidade, infelizmente, eu falei assim, eu preciso escolher uma profissão, fazer uma faculdade e ter essa certeza de um ensino superior. E aí eu fui pro jornalismo. E aí acaba que o jornalismo me conectou com a arte do teatro e tudo isso me uniu para que hoje eu pudesse falar na internet sobre algo. E para mim a música se tornou esse objetivo, sabe? Poder falar de música, levar para as pessoas o sentimento de ir ao show, porque para mim ir ao show é viver aquele momento único da vida que você está sentindo todas as suas sensações elevadas, um dia mágico assim. Então isso me moveu, ver a felicidade das pessoas indo ao show, tal como eu sempre senti pequena ouvindo as músicas, sabe? Nossa, é muito bom. Muito legal. Comigo é muito parecido em relação a ter a música em casa desde criança. Eu, apesar de morar no Rio desde os 3 anos de idade, não nasci no Rio, nasci no Nordeste, na Paraíba. Então, era, assim, uma casa festiva, uma casa cheia, a família toda morando na mesma rua. E eu não me conheço, assim, eu não consigo lembrar de uma versão minha desde criança que não seja uma versão fã de artista, fã de shows, fã de entretenimento ao vivo. E isso, ao longo da minha vida, foi sempre perto de mim. Então eu tinha fã-clube, participei de fã-clube, criei central oficial de artista no Brasil, participava de tudo, ajudava a subir tag, ajudava a votar, era aquela pessoa que estava ali defendendo o artista com unhas e dentes, ia pra porta de hotel, fazia todo esse trâmite. Até que chegou a época do colégio, acabou o colégio, começou a faculdade e eu tinha que decidir o que eu ia fazer. Eu não via muitas pessoas parecidas, pessoas que vieram de origem do Nordeste, ou pessoas pretas, pardas, pessoas gordas nessa parte de TV e tudo mais, mas eu via essa abertura na internet. Mas como não tinha como arriscar assim, falei, vou pra parte que eu gosto também, que é a ciência. Eu, como estudante, sempre amei a parte de ciências biológicas e essa área da saúde, então eu optei por fazer biotecnologia. Então eu passei no UFRJ de biotecnologia e, ao mesmo tempo, comecei a criar conteúdo de forma menos regular, assim, então não tinha conteúdo todo dia, como hoje, por exemplo, mas eu sempre fiz algumas coisas e algumas oportunidades foram aparecendo. E aí, quando elas foram aparecendo, eu decidi abraçar elas enquanto fazia faculdade e chegar onde eu tô hoje. Mas a gente vai falar sobre isso ao longo
podcast, eu acho. Que legal, eu não sabia que você já fez teatro, não. Sim, eu fiz 7 anos de teatro, eu viajei com companhia. Eu acredito que hoje é o que me dá o poder de comunicação. Por isso que eu falo para todo mundo, se você quer ser um comunicador, seja no jornalismo, seja seja no jornalismo na rádio, seja numa bancada, seja na rádio, seja onde for, faça teatro. Que Porque barato. é ele que vai te dar a entonação certa, é ele que vai te ajudar Eu na sei. questão de roteiro. Fiz um ano de tablado. Sabe Nem do que eu sabia tô disso, falando, nem sabia. né? Você Você sabe. tem arte de comunicar, né? Eu Então fiz- você não, sabe. não. Tem sim, Celcinho. Ah, uma hora dessa. Um sol Eu desse. sou um motivador. Não, mas eu acho bacana isso, acho legal. E só uma coisa, uma curiosidade. Quem foi o start? Qual foi o artista 01? Seu e... Assim, óbvio, gostava de coisas quando criança, desde bandas de forró até artistas internacionais, pop, enfim. Mas a primeira diva pop que eu peguei, assim, pra cuidar, pra votar, pra ficar ali, foi a Demi Lovato. Legal. Foi a primeira diva pop que eu fui super fã, que eu ia a todos os shows que tinha no Brasil, que eu fui o primeiro show internacional, que eu tinha fã-clube, participava de ações, foi ela, assim, que E eu você, confio mesmo. minha diva? Eu não tive essa vivência de fã-clubes assim. Eu sempre fui uma criança que não tinha muito esse nicho de amizade de amigos de fãs. Eu era mais assim, de consumir em casa, consumir a música, ir pro Tumblr, consumir as fotos de artistas. Então, de primeira diva assim que eu acompanhei e fiquei assim, uau, essa pessoa incrível foi a Britney. Com certeza foi a Britney. E de grupo foi Black Eyed Peas. Inclusive, legal. vendo os buchichos assim, Ai, deles nossa. fazerem algo... Ah, Ferg, pode voltar, né? Sim, eu fico assim, porque a minha vida foi ensaiar Black Eyed Peas com os meus amigos na vizinhança. Muito legal. Era a minha infância, assim. Pegando esse gancho, então, para a próxima pergunta, eu acho interessante até voltar nesse assunto, tá? Então, o amor pela música pode virar profissão? Total. Gente, não só pode, como sobrepôs a minha outra profissão, que era de ciências biológicas, né? Como eu contei, eu fazia, ao mesmo tempo, conteúdo pra internet, e não focado em artistas pop, mas focado em conteúdo de lifestyle, então vlog, compartilhava um pouco da minha rotina na faculdade, e em algum momento, assim, em algum ponto, eu percebi que tinha uma chance de falar sobre artistas que eu gosto na internet e que isso podia dar algum resultado. Assim que o TikTok veio pro Brasil, e foi lá que eu comecei a criar conteúdo pra valer sobre cultura pop, eu também gostava de um grupo chamado Now United. Não sei se todo mundo conhece, é um grupo pop com, hoje em dia, acho que tem 19 integrantes, cada um de um lugar diferente do mundo. É o da Sina? Tem brasileiros. É esse? É o da Sina. E eu já gostava muito deles, eu já tinha oportunidade de falar com eles, eu tinha um fã-clube pra eles. E por conta desse fã-clube, eu fui convidado pra fazer entrevistas com eles como parte do fã-clube. E eu percebi, falei, cara, eu posso falar sobre isso nas minhas próprias redes sociais, compartilhar, porque como um fã que tinha essa proximidade maior com eles, né, tipo, de encontrar eles nos meet and greets, ir a todos os shows que eles faziam, a galera perguntava coisas bobas como qual é o cheiro deles, até coisas do tipo, como faz pra conseguir o ingresso, como faz pra ir pra esse show, como faz pra estar tão perto e meet and greet, conhecer. E eu comecei a falar sobre isso na internet. Exatamente o mesmo trabalho que eu faço até hoje, eu fazia só focado no Now United. Até então era um hobby, eu continuava estudando na faculdade tudo certinho. Inclusive trabalhava em um laboratório que é um dos únicos laboratórios que é credenciado pela Agência Antidoping Internacional para fazer análise antidoping em equinos, que eu trabalhava na Ou época. seja, muito a ver com Muito, o que muito, faz gente. hoje. Tem semelhança total. Nasceu pra isso. E aí, eu, ao mesmo tempo que fazia os dois, em algum momento eu tinha que escolher, assim, o tempo, eu não tinha tempo suficiente para fazer tudo isso. Era muito, a carga horária da faculdade do laboratório era muito grande, a carga horária de criar conteúdo, se eu quisesse fazer com frequência, ia ser muito grande também. E aí eu falei, cara, eu acho que eu vou postar um pouco na comunicação. Tranquei um semestre da faculdade e nunca mais voltei até hoje. Mas, assim, é que eu sinto que são duas paixões que eu tenho muito grande e que, assim, eu acho que todo mundo aqui tem essa noção de que a oportunidade às vezes não volta. Algo acontece na sua vida que não volta. Então, no primeiro semestre criando conteúdo nessa rede social, no TikTok, surge uma oportunidade, que eu tive que participar de um concurso ali, de ganhar uma viagem para Orlando. Falei, gente, peraí, eu tenho 18 anos, sabe, vim de uma origem super humilde, não conseguiria bancar essa viagem agora, tenho essa oportunidade de fazer isso acontecer, vamos fazer acontecer. E aconteceu. E aí, a partir disso, eu trabalho com isso até hoje. Esse é meu trabalho oficial hoje em dia. É o que eu faço pra viver, é o que eu faço pra realizar os meus sonhos, pra mudar a minha realidade, que já tá mudando, com cultura pop e músicas de shows e festivais. Eu digo que a minha vida de fã me levou a lugares que eu jamais imaginaria como um fã, sabe? É muito legal. louco.
Não, total. A música, ela pode ser a sua profissão, ela pode ser tudo para você. Eu acho que o que vai fazer ser é você, o quanto você se molda como profissional. Porque se o Eri conseguiu trancar e fazer disso o seu sustento, é porque ele se considerou um profissional naquele momento. Tem muita gente que vê como hobby, mas se você quer como profissão, não dá para trabalhar como hobby. Tem que investir uma coisa chamada tempo, e nem todo mundo tem isso. Então, acho que é isso, é o investimento do tempo para fazer aquilo dar certo. E aproveitar as oportunidades que aparecem, sabe? E você soube muito disso também, né, amiga? Você começou criando conteúdo sobre algumas coisas. Hoje faz conteúdo, inclusive, duplo de reality show e de música. Assim, se tem uma coisa que você faz é usar todo o seu tempo para criar conteúdo e pegar a parte do tempo para música, a parte do tempo pra... Todo, porque como eu vim do jornalismo, em 2020, quando teve a pandemia, eu me tranquei e falei assim, eu vou produzir conteúdo de reality show. Porque é um amor que eu tenho por entretenimento, Big Brother, A Fazenda, eu adoro isso. E aí, paralelo a isso, eu comecei a monetizar as redes sociais, e isso começou a vir muito para mim, assim, de retorno. Só que em 2022, eu fui ao Rock in Rio, e em 2019, eu tive o falecimento, inclusive, do meu padrasto, que nunca tinha ido ao Rock in Rio, e o sonho dele era que a gente fosse. Então, na próxima, eu falei assim, a gente vai. E acabou que ele faleceu. E ele falava isso muito assim pra mim, vá tudo que você quer, faça, invista no que você sente que é o seu sonho. E aí, em 2022, falando, como falam, né, eu tive um chamado no Rock in Rio, que eu olhei assim, eu falei, cara, na próxima edição, eu vou estar aqui e eu vou trabalhar aqui. Eu vou ser influenciadora desse festival de alguma forma. E aí eu saí assim, é isso, eu vou ser. E na minha cabeça, como é que eu vou chegar para ser? Eu não faço a mínima ideia. E aí eu comecei a produzir conteúdo incessantemente, assim. E aí veio o The Town. Eu falei, putz, é uma chance de eu falar de um festival que está começando e aproveitar do algoritmo que já está com esse público de eventos para ser a pioneira falando sobre esse festival. E aí foi quando tudo começou a acontecer. Então, eu sempre achei que ia dar certo. Que barato. Você plantou uma sementinha na grama sintética do Rock in Rio. Ela floresceu. Muito. Você sabe? Interlagos. Não, mas você sabe que comigo aconteceu parecido? Em 2013 eu fui no aniversário show da Beyoncé. Com a Dandan. E eu fiquei olhando pro palco mundo assim, parado, um tempão. E, cara, aí esse cara tá maluco, tá olhando pro palco e tal. E eu fiquei muito tempo parado. Eu falei, no próximo eu tô lá no palco. E falei assim, no próximo eu vou estar lá no palco. Aí a Dandan. Pelo amor de Deus, tá bom, tá. Em 2015 eu tirei uma foto em cima do palco Mundo em Vegas e mandei pra ela. Falei que eu tava. Toma. Eu tô aqui. Muito legal. Pô, fiquei arrepiado. Foi mó barato. Assim. Nossa, muito legal. Eu fiquei arrepiada também. E a edição de Vegas foi a do Bruno Mars? Foi. Que teve Taylor Swift, eu acho, também. Né? Teve. Link Park e Metallica. Você viveu, né? Viveu, né? Pode falar que viveu. Não, ver lá o Rock in Rio em Vegas, a gente ensinando entretenimento pros gringos, é muito legal. Foi o meu primeiro, na verdade, né? Porque Vegas foi em maio e o Rock foi em setembro. Eu entrei em fevereiro, mas isso também, histórias parecidas. E vocês falaram muito sobre hobby, né? E como é que vocês conseguem ter essa barreira entre diversão e trabalho nas redes sociais? Quando a gente pensa em redes sociais, principalmente os mais antigos, vamos dizer assim, já me considero mais antigo. Tô aí. A gente não é possível, né? Minha filha provavelmente vai ver a gente aqui daqui a pouco, né? E ela fala, eu quero ser influenciadora. É a profissão que ela já escolheu, 9 anos. Então, como é que vocês conseguem essa barreira aí entre a diversão e a profissão? Cara, Difícil, né? Eu sei. é difícil, muito, porque a gente está num lugar que é onde a gente se diverte, mas a gente está trabalhando. Eu acho que, eu costumo falar assim pro meu namorado que isso me fez ser uma pessoa um pouco mais chata. Porque quando eu vejo alguém na internet tentando fazer como um hobby ou achando que isso vai dar algum fruto, mas fazendo coisas que, enfim, coisas erradas, eu acabo sendo um pouco chata. Então, eu hoje sou uma pessoa um pouco mais chata. Quando eu vou curtir, por exemplo, coisas pequenas, meu namorado tá do meu lado assim, e aí começa, olha essa música, eu falo, para de me tocar que eu posso estar gravando. Não faz isso, que às vezes eu tô com o celular, aí eu tô gravando assim, ele fica assim, eu fico, para, que eu tô gravando. Então eu fiquei um pouquinho mais chata nos lugares, eu confesso. Porque o nosso olhar fica assim, qualquer coisa pode ser conteúdo.
Então, eu acho que o Eri, como eu, compartilha disso. A gente está num show, mas a gente está como Desirê e Eri, Diva e Eri, CNPJ, mas ao mesmo tempo, assim, se uma pessoa chorar ali por uma música, aquilo pode ser um conteúdo. Se o artista fizer uma declaração, isso pode ser o conteúdo. Então, o nosso olhar mudou. A gente não vai mais um show só como um hobby tranquilo. Não, a gente olha que a qualquer momento, qualquer coisa pode ser um conteúdo. Isso eu percebi de frente. Desculpa te cortar, se ia falar, Eri, mas no Lula... Eu fiquei muito orgulhoso dessa menina que ela tava fazendo conteúdo pra Globo lá, no palco com eles. Eu falei assim, cara, que barato. E eu vi que, assim, quando eu converso com eles, numa pré, que eles estão mais relaxados, é diferente. Agora eles ficam pilhados mesmo, qualquer coisa, eles podem virar sabe, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Mas então assim, eles ficam, a fisionomia deles muda, então realmente é muito difícil de se desligar, né? Muito. Porque eu falo que trabalhar no Rock in Rio, eu trabalho me divertindo, pra você ter que se divertir sem ter que trabalhar. Mas no caso de vocês têm uma audiência ali compenetrada e esperando coisas. Que tem pessoas que não podem estar ali, né? Total. Nós, jogando pro Eri, nós não somos influenciadores, porque tá tudo bem o influenciador que não faz isso. Porque, por exemplo, tem um influenciador de beleza que vai para servir look. Tá tudo certo. Ele tá ali para servir o look bonito. A gente no festival não tá para servir só o look, a gente tá para servir informação. Então a gente fica tenso por isso, porque a gente quer estar informando, a gente quer estar curtindo, a gente quer estar sendo uma pessoa legal com as pessoas que estão abordando a gente, ao mesmo tempo ter que correr para fazer um trabalho. Então nossa cabeça fica tipo doida, né? Não, total. E a gente tem, obviamente, os artistas que a gente consome mais, que somos mais fãs, dedicamos mais do nosso tempo e nos importamos. A gente se importa com todos, óbvio, né? Nós nos importamos com todos. Com certeza. Mas os artistas que a gente faz questão de separar um tempo para aproveitar sem trabalhar, existem esses. Mas mesmo nesses não tem como se desligar do trabalho. Por exemplo, na semana do Rock in Rio, entre um final de semana e outro, teve a oportunidade de conhecer quem pessoalmente? Katy Perry. Nossa. Foi um super convite, assim, a semana estava super corrida, várias entregas, muitas entregas de trabalho no Rock in Rio, que é um festival que rende muito pra gente conteúdo e publicidade também, que é muito legal. E a gente foi, assim, no mesmo dia tinha uma gravação de 4 horas com uma marca de fast food na frente do hotel que um dos artistas do Rock in Rio Nacional ia estar. Eu tive que ficar lá gravando. Eu descobri, assim, horas antes que eu ia conseguir conhecer Katy Perry, eu tive que sair correndo, peguei um super trânsito. Assim, falando assim, não, e eu realmente não coloco nessa posição de ser algo, ai meu Deus, que difícil, poxa, caramba, que difícil, né? Porque é difícil. É difícil. Eu sei que é difícil. Mas, assim, óbvio, comparando com outros trabalhos que existem, a galera pode não achar, mas essa rotina deixa seu cérebro fritando, gente. Exato. Eu lembro que nesse dia meu cérebro fritou igual o hambúrguer do fast food, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou chegar a tempo? Cheguei atrasado, mas deu certo. E é isso, assim, existe eu tenho uma prática que é um refrão pra mim, um refrão pro celular. Então eu gravo um refrão da música, quando eu sei que tem alguma subida, algum estouro, e o outro eu aproveito, pulo, danço. E assim, a gente tem que gravar conteúdo diariamente. A minha quantidade mínima de vídeos diários são 3 vídeos por dia. E assim, eu não abro mão disso, dessa periodicidade, porque eu sei que meu público espera conteúdos nesse tempo. Em casa é muito tranquilo de gravar. A gente tem nossa liberdade criativa, a gente consegue sair, consegue adaptar. Só que aí a audiência tá X. Quando é o dia do show, quando é o dia da ação, a audiência tá 10x, todo mundo tá lá esperando. Acontece algum show, por exemplo, como aconteceu no Lollapalooza, que o Justin Timberlake não permitiu a transmissão. Tava todo mundo esperando esses vídeos, assim, não só fãs, inclusive do Brasil, mas do mundo todo. Se você abrir minha página de comentários do vídeo do Justin Timberlake, tem um monte de gente gringa comentando que tava esperando ver a audiência que ia ser no Lolla, que é um show enorme, né, que é um festival muito grande. Então, a gente faz isso não só porque a gente quer fazer, porque a gente ama fazer isso, mas porque a gente sabe que tem pessoas que querem acompanhar, querem ver e estão ali esperando aquilo. Então a gente se sente nesse dever de fazer algo também. E, gente, que dever, né? Eu sou muito honrado de poder fazer isso. Não, por exemplo, nesse dia a gente foi lá, ficou assim, pelo amor de Deus, será que a gente consegue ir no Comfort dar uma gravada? Porque quando a gente, hoje até para pedir às vezes um lounge, alguma coisa, não é nem exatamente para estar em status, é porque a gente sabe que dali a visualização vai estar melhor. Então naquele momento a gente precisa gravar um show que, como a gente está fazendo trabalho, a gente não pode estar como foi que está lá desde 3 horas esperando essa posição. Então a gente já fica assim, será que tem um lounge perto? Será que tem alguma coisa perto pra gente conseguir gravar aquele show? Foi o que salvou, né, dessa vez, o não, Comfort. Foi isso que salvou a gente. E a gente, assim, eu lembro que no Detal a gente fez o cálculo e a gente andou, acho que 100 quilômetros.
algo desse tipo. 100 quilômetros de Interlagos. A gente ia, subia, descia, ia, subia, gravava, ia. Então, assim, a cabeça no final tá assim, por favor, descansa. E a gente tá, não, porque vem outro show. Completar a corrida toda. E tem dia antes, a gente não tem, por exemplo, só os dias regulares de festival. Tem visita antes, tem dia antes, a gente vai ver como tá. Então, é bem legal. É estressante não, mas são muitas coisas acontecendo, mas são muitas coisas que a gente sempre sonhou que acontecesse. Exato. Então, tá tudo bem. Isso é bom. Tá acontecendo, né? Exatamente. E falando em entrega, mídia, já tá dando pra viver disso? Gente, já tá. Menina, Coisa não é que boa. tá? Não é que tá, gente? Eu não imaginava, Que assim. maravilha. Quer dizer, eu sempre sonhei com isso, mas eu não imaginava que eu ia conseguir conquistar tantas coisas legais em pouco tempo. É óbvio, a gente tem como comparar com outras pessoas que criam conteúdo na internet, tem como comparar com outras pessoas da nossa vivência, mas eu sempre gosto de olhar pra trás e olhar para as minhas raízes. Então, por exemplo, para os meus pais viajaram pela primeira vez para fora do Brasil há 2 anos atrás. Eu viajei muito antes deles, inclusive, sabe? Os meus pais conquistaram a casa própria há não tão pouco tempo atrás, mas quando eu nasci, por exemplo, eles já eram mais velhos. Eu acabei de dar entrada no meu primeiro apartamento. Eu tô muito feliz com isso, inclusive. Pô, que notícia Foi boa, essa né? semana. E graças ao trabalho com shows e festivais, assim, graças a esse trabalho que eu vou poder começar a mudar a minha vida, assim. Minha vida vai mudar graças a esse trabalho, a essas oportunidades que eu acabei recebendo. Eu sempre falo com muito carinho do The Town, porque, como eu contei, no começo eu fazia só conteúdo de Now United. No The Town foi quando eu falei, gente, olha a oportunidade que eu ganhei. Participei do concurso, fui escolhido, e vou poder falar sobre vários artistas que vão estar aqui no line-up. Artistas que eu gosto, como a Demi Lovato, que foi a minha primeira grande diva pop. Então, vou me abrir para outros artistas. Foi a partir dali que eu comecei a falar sobre vários artistas. Então, vários shows, vários festivais, não só cobrindo a vidinha do Now United ali. Então, dá Não, sim. eu ia espirrar, desculpa. Foi mal, termina, amigo. Não, é isso. Então, dá sim, dá pra viver, dá pra trabalhar com isso, dá pra você gerir a sua vida artística como uma empresa. Também tem essa parte toda, né, de tipo, advogados e agências e contador, tem essa parte toda de prestação de contas, e é realmente uma empresa, como se o seu nome fosse a sua empresa, mas é muito legal, assim. Eu vou para uma parte um pouco mais chata, né? Dá para viver, mas tem que ter muita responsabilidade. Por quê? É o que o Eri falou. As pessoas, os nossos seguidores, nos veem de uma forma muito divertida, mas do lado de cá tem o nosso CNPJ. É o business, né? Nós somos uma empresa. E como uma empresa, às vezes as pessoas pedem coisas pra gente do tipo, vai lá dizer e fala o absurdo que aconteceu. E aí eu tento explicar pra pessoa, gente, eu posso fazer um conteúdo sobre isso. Eu posso informar de uma forma que eu vou expandir para as pessoas que aconteceu o problema e sugerir o que poderia acontecer para melhorar para vocês. Porque do lado de cá, nós somos uma empresa. E é por isso que a gente orienta tanto. Gente, vocês querem ser creators? Não se olhem como uma pessoa fazendo um vídeo para polemizar e ganhar Não visualização. é passional, né? Não é assim. Para você ser uma empresa, você tem que ter ética. Né? Sempre falo, no jornalismo a gente lê todo lá o código de ética. E para mim é o que mais se aproxima de um influenciador hoje, porque ele comunica informação tão quanto o jornalismo. Sim. Então eu falo, lê o código de ética. Vê lá o tratamento que você tem que ter com informação, porque senão amanhã isso pode vir em cima de você. E aí eu sempre falo isso, nós somos um CNPJ, nós temos imposto a pagar. Você tem que ver os seus impostos e entender que o cachê que a gente ganha hoje não é o mesmo de amanhã. Pode ser que amanhã seja maior ainda, mas pode ser que amanhã seja menor. Então você tem que ter uma consciência financeira muito grande. Você tem que buscar estudar sobre isso. Você tem que guardar o seu dinheiro. O job incrível que você fez hoje, você pode viajar amanhã, mas viajar amanhã e saber que no outro, né, como é que está o seu planejamento para você não pode largar tudo. Porque às vezes a gente ganha, né, um job e fala assim, vamos subir do mundo? Não é assim. E porque, né, daqui a um mês pode ser que não venha dessa forma. E é o que ele falou. Acho que ver pessoas ao nosso redor sendo afetadas positivamente é incrível. Como eu levei meu namorado, a gente foi no Lola de 2022 e eu falei assim, a gente vai estar aqui um dia como trabalho, sabe? Um dia eu vou estar aqui como trabalho. E aí, esse ano ele foi como o troféu, o esposo troféu. Foi todos os dias pro Lola, foi de transfer e tudo mais. Hospedagem. Hospedagem, assim, tudo. Era só ele levar o corpo dele presente. E levar, por exemplo, minha mãe e meu tio no show do Bruno Mars, que foi, assim, o primeiro show internacional da vida do meu tio. E eles conseguiram ficar naquela área de acessibilidade, né? Porque eles já têm, né, a idade. E aí eu recebi assim, os vídeos dele e ele... Pô, melhor show que eu já fui. Cara, isso é uma coisa que não paga, sim. Óbvio, com o nosso trabalho. Mas é uma coisa que você fala assim, cara, que legal poder proporcionar isso. É porque, assim, é cansativo pra caramba, né? Eu entendo o que vocês estão falando.
E às vezes você fica sem ver tua família. Eu mesmo Total. ver meu filho assim um tempão, cara. E quando ele vai lá, eu fico maluco. E é bom que, por exemplo, o Toninho mesmo, quando ele vai lá no clube, eu falei, pô, fica aqui, cara, fica aqui. Não, não fica aqui, porque eu não vejo quase ninguém. Eu fico muito tempo sem jogar bola, sem fazer nada. A gente mesmo com você, né? A gente tem É? que marcar de encontrar este divo, porque mesmo que a gente esteja trabalhando no mesmo local, obviamente É as difícil, obrigações né? deles são diferentes das nossas, e bem mais sérias, mas é Nada. difícil, a gente, tipo... E aí, vem cá, vamos tirar uma foto rapidinho, Isso, só pra né? manter uma foto. É complicado mesmo. Então, E ele fica de um lado pro outro lá. lá Dá dentro. 100 quilômetros também. Não, acho que não. Não desce tudo. Não. O clube é grande, mas. Mas não, a mas a gente- gente anda muito, né? A gente emagrece na semana. A gente Gente, chocante. sente que a gente tá emagrecendo. Assim, fica, o que é isso, gente? Quando a gente menos vê, saiu assim, alguns quilos, assim, porque a gente anda muito. Não, e como a gente falou, e eu falei especificamente da minha filha, né? Hoje vocês estão ajudando a criar uma profissão. Né? Isso é um fato, não é mais ilusão, né? Ou sonho, já virou uma realidade. E quais seriam os principais desafios, assim? Eu sei que vocês já citaram alguns aí, mas se vocês pudessem elencar, sei lá, os 3 mais desafiadores, o que seria? Eu acho que a Desirê falou um ponto muito importante, que é essa questão de inteligência financeira, de organização financeira. É muito difícil porque é uma coisa que muda muito. Assim, por exemplo, quando a gente está perto de shows e festivais ou grandes eventos, a gente recebe muitas propostas de trabalho. Quando não tá, são bem menores. E você conseguir balancear isso tudo para no final tudo dar tudo certo, você conseguir realizar seus sonhos, fazer os investimentos que você quer fazer e não se prejudicar de alguma forma, é difícil. Eu acho que quando eu comecei a entender que eu era uma empresa, para mim as principais dificuldades foram entender a prestação de contas. Então, para quem eu ia prestar contas, como eu ia prestar, não sou mais pessoa física, como que funciona, essa parte de, enfim, toda essa parte. E aí, no começo, eu tive algumas questões que eu não sabia como fazer, e aí eu precisei de auxílio financeiro, né, de computador, e até hoje, inclusive, né? Mas, para mim, foi a maior dificuldade no começo, assim. E também entender essa periodicidade do que vem, de como vem o lucro e como ele vai, como gerenciar tudo isso, assim. Porque a gente fica muito feliz, porque chegam muitas propostas hoje, graças a Deus, mas nem todas necessariamente fecha, que é normal. Às vezes a empresa vem, cota ali 10 influenciadores, nós não seremos os escolhidos. Então, por mais que a gente sabe que as oportunidades estão chegando, o que nos faz entender que o nosso trabalho está alcançando mais, nem sempre aquilo vai fechar. Então, a gente tem que ter essa ideia, essa consciência, porque a gente investe muito. E é uma coisa que eu falo também, que quer ser influenciador, entenda que você precisa ter autoridade. Autoridade é saber falar sobre um assunto. Então, não é que não vai estudar, muito pelo contrário, você tem que estudar Muito. 500 vezes mais, né? Porque você tem que ter autoridade sobre o que você está falando. As empresas precisam olhar você e falar assim, eu acho que hoje as empresas estão mais chatas com isso. Para que eu vou associar a minha empresa a essa pessoa, a esse influenciador? Tanto que você vê muita gente que tem 5 milhões que reclama que não fecha. E, às vezes, a pessoa não tem autoridade em um assunto. Ela tem o vídeo, ela tem público, mas não consegue ter consistência para passar aquilo. Então, tem que focar nisso. E é um investimento. O iPhone desculpa, marca, né? Falei, marca. O celular que a gente tem, a câmera que a gente tem, o microfone que a gente tem, a luz que a gente tem, o iPad, o computador. Cara, isso tudo é muito gasto. Então, você tem que investir para você entregar mais qualidade se um dia você quer esse retorno financeiro. Porque a marca olha tudo isso, entendeu? Tudo que você pode entregar. Então é conteúdo versus investimento, né? Total, investimento total. O Eri vai viajar agora. Eu já falei, amigo, por favor, vê o Smart para mim, porque eu quero conseguir conectar a câmera do celular com a câmera do relógio para, numa rua, se o meu namorado tiver que gravar, eu consigo olhar como é que tá o ângulo, porque, tadinho, ele não grava muito bem, mas ele tá lá comigo. E aí, assim, poxa, eu consigo me ver, eu consigo facilitar. É sempre pensando no investimento. Mas tem que ter o equilíbrio também, de você se divertir. Mas entender que, para ter retorno, tem que ter investimento, tanto de tempo quanto de ferramentas. Quando não tinha dinheiro era difícil, e quando tem dinheiro também Não porque eles acabam se reinventando o tempo inteiro, né? Total. Exatamente. Eles trabalham com conteúdo, então assim, não Exato. para. A cabeça dos meninos deve ser cansativo. Muito. Porque assim, eles não param. Eles Gosta do tão... sofá. Não tudo pra eles pode ser cansativo. Gente, eu tenho ideia Olha de pra uma roteiro. coisa. 3 horas da manhã. Eu tô assim, por favor, dorme. Aí eu pego porque- o caderno e falo, droga, eu vou ter que anotar. Não, isso é bacana, assim, acho que é legal a gente falar sobre isso, porque existe por exemplo, vocês conhecem meu filho, João Pedro, Sim. né? Um beijo pra ele, minha esposa também, Dandan. Mas assim, quando eu chego em casa e abro o computador, cara, ele fica maluco. Ou eu ou a mãe.
A fisionomia, assim, a carinha dele muda. Vai trabalhar. Então, como é que é isso pra vocês? Eu acho legal, até mesmo, essa parte de dicas, né, pra quem tá começando. Vocês já falaram sobre que você tem que ter conteúdo, você tem que ser o seu gestor da sua carreira, da sua vida. E assim, como é que você separa isso? Porque você tá com seu namorado num cinema. Do nada você desliga e isso aqui, eu tenho que agora sair daqui e tem que gravar. Ou você recebe uma notícia que a Ferg vai voltar ao Black Eyed Peas e você tem que fazer aquilo em 15 minutos. Como é que é isso pra vocês? Nossa, são das partes mais difíceis, eu acho. Que já me deixaram muito triste, assim, porque, por exemplo, eu ainda moro com a minha família e eu tenho uma relação muito boa com a minha família, assim. É, tipo, muito boa. A gente é muito apegado, a gente é muito unido, principalmente porque viemos do Nordeste pra cá e nem toda a minha família mora aqui, então a gente também viaja pro Nordeste pra ver eles. Mas, então, a galera que tá aqui, que mora junto, então eu e minhas irmãs, meus pais... a gente é muito... E minha sobrinha, a gente é muito unido. E agora tá cada um indo pro seu canto. A minha irmã tá mudando, eu tô mudando em breve. Em breve, daqui a 2 anos. Mas em breve. E aí a gente tá... Em breve, quando menos te espera, tá a assim. gente já tá Amiga, sentindo... open house lá em casa. A gente já tá sentindo essa diferença. E quando é época de festival ou show... Por exemplo, no Rock in Rio, eu consegui levar todo mundo pro dia do Shawn Mendes. Todo mundo foi lá ver. Eu só vi eles por 2 minutos, assim. Eu tava saindo do clube, eu falei... E você tá gostando? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Tá bom, eu vou lá. E aí fui. Tipo, nunca mais encontrei. Mas, quando eu tô em casa, quando eu tô com a minha família e tem todos os momentos... Sabe aqueles momentos que tá todo mundo em casa, assim? Sim. Fulano chegou do trabalho, a criança chegou da escola, tá todo mundo ali. Eu não importa o que aconteça, assim, óbvio. Se for um dia, por exemplo, um dia importante, quando eles anunciam o line-up de algum festival, quando vai sair o line-up do Lola, quando é o dia de venda de ingressos do The Town, do Rock in Rio, obviamente eu fico preparado e eu sei que naquele dia não vai rolar de ter momento com a família no horário do rolê. Mas, quando não é, eu paro tudo que eu tô fazendo, desligo o telefone e me isolo do mundo pra ficar com eles. Não importa. Se algo... Eu tenho isso na minha cabeça, que se algo muito importante estiver acontecendo, que precise de mim, vai chegar até mim. Então, ou alguma irmã vai ver, que não usa tanto telefone, mas já vê. Você viu que, sei lá, a Ferg voltou pro Black Eyed Peas? Ou algo do tipo, vai acontecer. Se não, não é tão importante quanto o que eu tenho com a minha família, sabe? Quanto o que eu tenho, que eu construí com eles, esse relacionamento de anos. Mas, muitas vezes, na rua... Por exemplo, hoje a gente veio pra essa gravação aqui. Mas e se no caminho alguma coisa acontecesse? Na minha bolsa tá meu microfone, minha iluminação, meu tripé. Então, assim, Imagina. no caminho pode acontecer. Falando, deve ser... Pra qualquer lugar que eu vá, o meu microfone tá comigo. Porque se eu tiver que me trancar no banheiro do shopping e fazer um vídeo, eu vou. Quando anunciou a Katy Perry no Rock in Rio, eu tava na academia. Eu fui no banheiro, botei o celular e falei, eu preciso ter uma reação aqui agora do que eu tô sentindo. Eu lembro. E aí, pum, fiz e o vídeo, tipo... Cara, foi muito, muito, muito curtido, muito curtido. Porque é isso, a gente sabe o que o nosso público quer. E nós conhecemos as dores e as felicidades do nosso fã, do fã, no caso. E aí a gente consegue entender em que momento a gente está, que a gente consegue entregar esse tipo de conteúdo. Então, para mim, não importa hoje onde eu estou. Coisas que às vezes acontecem, que são chatas. Por exemplo, a Lady Gaga veio e era o dia do aniversário do meu tio na semana, mas eu precisava estar lá para pegar a pizza da Lady Gaga. E aí eu falei assim, tio, vamos trocar o almoço pela janta? Porque eu preciso estar lá de dia até de noite, eu chego de noite e a gente janta. Eu cheguei lá, a gente jantou, comeu Levou bolo. a pizza pra eles, né? Não, A pizza não. eu levei junto no meu... Não, e é bacana que eles No fazem, estômago. assim, que eles têm, né, hoje, ainda bem que eles já têm uma certa mordomia em alguns lugares, tal, shows, áreas, né, privadas. Só que eles pegam o metrô para mostrar pra galera deles como é que Sim. faz, sabe? Eles ficam com a galera também, então assim, A eles... vida como ela é. Não eles mostram exatamente, porque assim, como é que funciona aqui, como é que funciona ali, né? E é bacana, eles no metrô, com uma galera conversando e assim, ó, o melhor horário pra você pegar é tal. Então já pega o bilhete tal, porque você já sabe que... Então é muito fácil você só gravar um vídeo, porque as informações já estão divulgadas, né, por todos os lugares, você lê aquilo. Exatamente. Aí, diferente de vocês vivenciam aquilo. Né? Não, a gente busca total vivência e aproveita os confortos. Por exemplo, a minha mãe, graças a Deus, tinha o clube, porque eu falei assim, Celcinho, e eu sou clube. Então, eu tinha comprado o clube. Falei assim, olha, eu vou deixar minha mãe aí. E aí minha mãe viu Gloria Gaynor, ela conseguiu ver tudo. Ela tava lá no clube, eu cheguei lá, ela tava sentadinha, assim, no clube, sabe? Então, eu consegui fazê-la. Mas, ao mesmo tempo, eu tava lá vendo todos os problemas que estavam acontecendo. Tudo que meus seguidores falavam, Diva, isso aqui aconteceu. Ou isso aqui deu muito certo. Ou, por exemplo, no show do The Weeknd foi no Morumbi, que hoje é o Morumbis, né? E todo mundo fala do retorno de metrô do Morumbis. Aí eu falei assim pro João, tava com o João, meu namorado, falei, cara, tu topa voltar de metrô?
Eu preciso ver como é voltar do metrô. Porque como é que eu vou falar? Gente, vai ser melhor assim? Eu não sei. Em São Paulo, pegamos o metrô. 20 minutos andando, olha, uma muvuca, eu falei, então é isso aqui que acontece. Ou agora com a Lady Gaga, a gente viu um problema que claramente aconteceu ali na rua pro metrô, que é além de ter muvuca, porque é muvuca. Eram carros e ônibus passando num lugar que não era para passar. Sim. E eu via claramente gente que estava se machucando. Então, ao mesmo tempo que a gente estava ali naquele problema, assim, tipo, cara, a gente não precisava tá aqui. Podia ter esperado um pouco, podia ter vindo o negócio do transfer. Mas muitas pessoas ficaram sabendo Exato. Né? A gente sabe o que aconteceu, a gente viu o que aconteceu, a gente consegue falar e a gente sabe o problema que o fã está reclamando, que a gente estava vivendo. E que bom que nós, que somos vozes que comunicam, vivemos esse problema de perto. Então, às vezes, eu troco assim, o conforto por ir junto com o público para entender qual é o problema, para ajudar ele, porque senão não tem como. E eu acho que um ponto também é que a gente só, no meu caso, na verdade, eu só comecei a falar sobre shows e festivais depois de ter vivido muito. Como eu contei no começo, desde que eu sou criança eu vou a shows, eu faço esse tipo de coisa. Então eu sempre soube entender como funcionam as coisas, os macetes para shows. E hoje em dia, para entregar isso mastigado para as pessoas, entregar como funciona a forma mais prática de você fazer aquilo. Sem precisar que a pessoa passe, sei lá, no primeiro show eu tinha 12 anos, eu acho. Então, tipo, mais de 10 anos aí. Sem precisar que a pessoa passe 10 anos para depois descobrir qual é o setor mais legal para ela, dependendo do que ela prefere. Sem precisar que ela espere 10 anos para entender que se você não se importar e sair uma musiquinha ali antes do artista, você vai pegar lugar vazio. Ou se você ficar um pouquinho mais depois do show, conversando com os amigos, bebendo alguma coisinha, comendo alguma coisinha, você vai conseguir pegar um transporte mais fluido. Então, são técnicas que a gente vivenciando, seja há muito tempo agora, que a gente vivencia inclusive várias delas juntas. A gente se olha às vezes num perrengue e a gente fica assim, caramba, né? Não precisava. Né? Não precisava. Mas precisava pra contar pra galera. Aí você olha assim, realmente fica assim. E é engraçado que a gente. Sabe aqueles memes de só olhar? Às vezes eu iria, a gente se olha de longe e fica assim, ó. Né? Então O que é isso aqui que tá acontecendo? Então, se eu fosse resumir essa resposta de vocês têm que. A dica é vivencie o que vocês falam. Né? É isso, é a realidade. Porque o Eri tem a realidade e achou os desde novinho. Eu não tenho isso. Porque, como eu falei, eu não tive amigos e minha família sempre achou uma bobeira. Apesar da minha mãe ser muito apaixonada por música, a realidade de show não era dela, porque era me criar. E eu tive um pai ausente. Então, o valor do dinheiro não era para um show na cabeça deles. É o que muita gente que segue a gente passa. Que ainda é adolescente, ainda é uma criança que não tem condições. A mãe não tem como comprar. Ou um jovem com realidade igual a sua. Exato, não tem como. Então, assim, eu sempre vi de longe, mas eu, como jornalista, sempre fui muito de caçar informação, de estudar, de ver o vídeo no YouTube, de ver o show, de entender as coisas. E vivenciando, eu consegui pegar muito rápido. E não só vivenciando como pessoa que pegava supervia, né, que conhece gente de dentro que é de cascadura, que sabe fazer o mapa daquele lugar, começar a juntar essas informações e conseguir falar para o fã assim, gente, calma, vai chegar o seu momento. Mas a gente está aqui do lado falando a realidade do que é. Porque, assim, não tem como a gente falar para nossa galera sem ter conhecimento social. Claro. Socioeconômico, não tem como. Senão a gente vai estar criando aquela realidade mentirosa, que está tudo lindo e a vida é uma flor, não é? Então tem que viver. Muitas vezes as pessoas vão a um show por ano, 2 shows. Só nesse primeiro semestre, eu acho que eu já fui a shows mais do que eu já fui, sei lá, em metade da minha vida. Eu já vi Lady Gaga, Stray Kids, Shakira, enfim, Olivia Rodrigo, Tate McRae, né? Rosa, tipo, muitos artistas que a gente em pouco tempo, a gente tem um intensivo de muitos shows. Então, por mais que, por exemplo, a Desirê conta que ela não foi a shows desde criança, mas o tanto de show que ela foi até agora, a quantidade de show que a pessoa fez na vida toda, sabe? Se não mais, assim. Então, a gente tem essa vivência muitas vezes. A gente consegue perceber exatamente quando tem um ponto de mudança. A gente está observando agora que as produtoras estão mudando a visão delas em relação a Power Bank, por exemplo. A gente sempre comenta isso. Então, a gente consegue ir a tantos shows, a gente consegue perceber exatamente quando começa esse ponto de virada de algum tipo de mudança em shows, de algum tipo de costume que, enfim, era sempre costume aquilo e tá começando a mudar. A gente começa a perceber quando tem algo começando a ficar diferente e vai preparando o público para isso. A meia entrada, a mudança do tipo de ingresso de meia entrada, do tipo de conferência. A gente ia acompanhando e já alertando a galera sobre essas tendências, essas coisas que estão acontecendo e estão mudando. E por a gente ir a muitos shows, uma periodicidade muito grande, a gente consegue entender como tá funcionando e ir preparando a galera para isso. Quicou a bola, então. Quicou a bola. Já falando sobre isso, o que vocês acham dos produtores de eventos? Ih, dá licença. Pode ficar aqui. Corta o fone aqui do assim.
Vocês têm alguma crítica construtiva, destrutiva? Não, a gente sabe, quem segue vocês sabe que tem algumas críticas. Agora que eu não vou fazer show nenhum. Mentira, quer começar, amigo? Não, tudo você. Pode começar. Eu tenho uma opinião. Eu acho assim, desde o final não, mas quando a gente começou a voltar à normalidade da pandemia, o sentimento das pessoas por show ficou muito aflorado pela ausência, né? A ausência disso tudo. E isso cresceu. Teve-se um boom muito grande. Isso, assim, dados, tudo mostra que isso aconteceu. Ao mesmo tempo, a gente tem a parte sensível, que é o show, a coisa linda, mas a gente tem o business. Eu acredito que grandes investidores viram que isso é um ótimo negócio. Mas eu tenho uma crítica de... Desculpa, gente, meu brinco? Como assim? Eu acho que ele tá assim, não São fala. os produtores afetando a energia deles. Não, eu acho assim, para fazer esse negócio, não pode ser só um negócio. Você tem que ter amor ali. Não necessariamente, às vezes, você que é o cara que tem o dinheiro, porque às vezes o cara que tem o dinheiro, ele vai dar o dinheiro para aquilo acontecer. Mas a pessoa que vai gerir aquilo de frente tem que saber lidar com isso. Porque, assim, eu tenho uma opinião, e não é porque o Celcinho está aqui, porque ele sabe que eu falo isso. Se o Rock in Rio dá certo, é porque quem fundou, desde quem fundou a quem faz a gestão, sabe lidar com fã. Tem amor a fazer aquilo. E eu vejo isso de perto, porque às vezes a galera até fala, pô, Desirê, puxa saco mesmo, né? Eu falo, gente, não é que só puxa saco, é que uma grande empresa vai ter seus problemas e vai ter as suas coisas legais. Vão ocorrer coisas que a galera vai reclamar, sim. Eu vou estar aqui pra gente tentar ajudar vocês a resolver isso aí. Mas eu consigo ver de perto que não é uma empresa que está só focada no business, é uma empresa que cuida do sonho que a pessoa vai viver ali. Então, eu acho que a minha crítica é essa. Eu acho que existem pessoas com muito dinheiro investindo à frente de grandes coisas, mas que não têm o tato ou que ainda não colocou pessoas que têm o tato, porque é um sonho que a pessoa está vivendo ali. É o dinheiro, às vezes, que ela organizou o ano inteiro para viver naquela noite. E aí não dá para certas coisas acontecerem. Certas coisas que não é uma coisa que... aconteceu aqui, ninguém estava esperando. Não, uma coisa que falta gestão, falta o olhar clínico sobre aquilo ali, falta o cuidado. Eu acho que é isso. Eu acho que acho que com o passar dos anos a gente vai ver a galera investindo mais ainda, mas se você não investir sabendo no que você está tocando, não é um armário, não é uma pessoa com sonho. Então não dá. Eu acho que é por isso que o Rock in Rio dá certo, entendeu? E cada dia é um dia, né? É um público diferente. Exato. Então imagina esses caras pensando em todos os tipos de público, idades. Nossa senhora, deve ser... Tem uma expressão gringa que é fans first, que é o primeiro olhar e a primeira preocupação que você tem que ter em um evento que lida com fãs é o fã. Então, na experiência dele chegar no lugar, na experiência dele de alimentação, tudo... Você não pode mudar, por exemplo, um palco de lugar pensando na experiência dos patrocinadores, e sim na experiência do fã, que é o que aconteceu no Rock in Rio, só que o contrário. Eles mudaram um palco, gente, inteiro foi mudado de lugar, com base no que os fãs falavam em relação, no Rock in Rio no Detal, em relação a deslocamento, em relação a acústica, em relação a, enfim... Imagina, sabe? Esse é o tipo de feedback que a galera espera receber, esse é o tipo de feedback que a galera espera dar e ser alcançado, recebido e modificado. Por isso que a gente fala tão bem, tipo, desses festivais que... não só... A gente fala, obviamente, do Detal, do Rock in Rio, mas tem outros também que ouvem os fãs, que entendem os fãs e que fazem coisas diferentes baseado no que os fãs gostam. Mas quando você pensa no fã, que é o que faz o seu negócio girar, o motor do seu negócio, seja para atrair investidores e patrocinadores e marcas, seja... enfim, pelos próprios fãs que vêm e compram o ticket deles, quando você pensa na experiência deles, você amplifica muito o seu negócio ali, sabe? Você amplifica e você faz com que muitas vozes juntas, que são as vozes desses fãs, ecoem juntas e sejam uma voz gigantesca pro seu negócio, que é fazer show, que é realizar o sonho dessas pessoas. Sim, e o público, eu acho que cada vez mais, com o passar dos anos, o público ele tá cada vez mais entendendo como a internet pode ser a voz dele. Como a internet pode ser o lugar que ele vai reclamar e que ele quer ser ouvido. E o que as empresas olham para ele. Então, por exemplo, até elogiando assim, de outras empresas, né? O S-Music, a gente trabalhou agora à frente com o Santander, e Santander está à frente de muitos shows. E lá no S-Music, que é a comunidade deles, eles dão muito ingressos para fãs. Então, assim, em que momento você está conseguindo conectar a sua imagem? Fãs que não necessariamente são clientes. Isso é muito importante de falar. Exato. Eles não fazem distinção de clientes ou quem não é cliente ou quem é cliente. Eles dão, por exemplo, a área premium
no show da Lady Gaga pra muita gente que não era fã. Eles dão ingresso Que não era de show, cliente. que não era cliente. Que não era fã, não. É fã. Que não era cliente. O que não é fã nem vai. O que não é fã nem vai. Até porque é um rolê pra shows grandes, assim, né? Mesmo que você esteja na área VIP, é um rolê de chegar, de sair, enfim. Mas eles focam no fã, eles focam na experiência do fã, pra que o fã seja agraciado, mesmo que não seja cliente deles. Isso é muito legal. A gente sempre fala, gente, é um negócio, é dinheiro. Esquece, tudo é dinheiro. Mas para dar certo, tem que ter o sentimento na coisa. Para mim, falou de música, falou de show, tem que ter o sentimento. E a gente consegue ver quando um evento não teve o mínimo do sentimento com o público que comprou o ingresso. Tá na cara, assim. Mas não é fácil você fazer isso porque você é julgado o tempo inteiro. Tá. E hoje você já é condenado antes de ser julgado. Né? Eu fico lendo, às vezes, alguns comentários nas redes e tal, e claro que você fica triste. Né? Eu sou um fã que cuido de fã. O clube era um lugar pequenininho e hoje, né, a gente tem uma base de apaixonados, de fãs. Eu não tenho cliente, eu tenho fãs. E muitos eu sou amigos. Ela era clube, inclusive. Sim. Então, assim, isso é muito bacana, porque hoje é muito difícil você trazer a banda que o cara quer na hora. Porque se o cara não estiver fazendo turnê na América Latina, naquele dia, naquela data, ele não tem como. Grita isso, só assim, vai gritar mais. Não tem como o cara da Europa, vou parar aqui na minha turnê na Europa e vou pra América do Sul, entendeu? Então, assim, não é falta de vontade, não é incompetência, muito pelo contrário. Assim, não depende da gente. O que depende da gente, a gente faz. Sim. A gente tem um festival organizado, limpo, com pessoas educadas, somos apaixonados pelo que a gente faz. A gente, na hora que o cara entra no nosso portão, a gente quer que ele esqueça tudo que tá lá de fora. E é com a gente. E a gente mostra que o mundo melhor existe ali dentro mesmo. A gente consegue fazer as coisas. Né? Então, assim, se a gente fosse levar ao pé da letra, que todo mundo reclama, e chega um cara maluco, tá bom, não vou fazer mais. Acabou, então não tem, entendeu? Então, assim, eu acho que o Roberto fala uma coisa que é muito verdade. Você não pode dar certo no Brasil, cara. Se você der certo no Brasil, alguém vai te criticar por alguma forma. E não te abraçar. Né? O Brasil é o único país que a gente bate nos nossos ídolos. Ou que faz alguma coisa, ou pelo menos não tenta entender alguma coisa deles. Né? Então, assim, quando você fala das pessoas que são apaixonadas, sim, quem faz evento, às vezes não é, às vezes pode ser só um trabalho. Por exemplo, eu não acordo... Lembra quando a gente era mais novo? Que você escutava aquela música do Fantástico? Pô, tem aula no dia seguinte, cara. Total. E isso vai pro teu trabalho. Pô, tem que trabalhar amanhã, cara, que droga. Eu não sou assim. Quando tá a música do Fantástico, eu falei, pô, tem que trabalhar amanhã, pô, maneiro, tem negócio pra fazer, eu pego aqui, eu mando uma mensagem pro Fio, sabe? Não domingo, né, obviamente, mas eu mando uma mensagem pra mim, que eu sempre, né, no meu WhatsApp, eu falei assim, tem que falar uma coisa com o Fio, eu mando pra mim, pra eu lembrar de falar. Então, assim, não é uma coisa forçada, é uma coisa orgânica pra mim. Né? Mas a gente consegue ver, assim, e isso é o que eu falei, isso não é um puxa-saquismo, porque eu acho que não só Rock in Rio, a gente consegue entrar num lugar e ver assim, caramba, quem faz isso aqui? Uma festa infantil. Você vai na casa de festa, você faz vai num churrasco, você vai num futebol que a gente faz, por exemplo. Exato. E aí, quando a gente vai a uma coletiva, e aí eu vejo, por exemplo, a última coletiva que teve do anúncio, né, do The Town, do The Tower, cara, toda uma atmosfera criada para aquilo e, nossa, é muito legal, assim, é uma coisa que o público que não tá presente nesses eventos, assim, não imagina. E aí você conversa, e aí, às vezes vem alguém, né, da Rock World conversar com a gente, e aí, você acha que é o quê? E aí você vê a expectativa deles, e aí é muito legal você sentir que realmente é feito. Tem cansaço, teve um dia do Rock in Rio que eu falei, meu Deus, eu tenho que ir pro Rock in Rio amanhã. Eu pensei, meu Deus, quando na vida eu achei que eu ia estar assim? Porque eu tive problema na garganta, eu tava muito destruída. E no outro dia, eu tinha publicidade pra gravar lá. Eu falei assim, meu Deus, amanhã tem Rock in Rio, eu tenho que estar em pé 11 horas da manhã. Eu falei assim, caraca, mas ao mesmo tempo meu coração já tava assim, cara, eu vou viver isso, eu vou viver aquilo, eu vou viver não sei o quê. É isso. Então é esse misto de cansaço e amor, mas dá pra ver amor em primeiro lugar. E até pegando um gancho que a gente tá falando sobre pessoas, né, sobre gerações também, vamos botar isso na pauta, vocês estão indo para diversos shows, né? No próprio Lola, no Lola você teve Olivia Rodrigo, Shawn e Justin, são gerações, né, se você pegar do Olivia Rodrigo pro Justin, são gerações diferentes. Como é que tá transitando essa galera mais nova para vocês? Você acha que eles, sei lá, essa geração milênio, como é que essa divisão de gerações estão se comportando em shows, ou se elas vão realmente a outros tipos de shows? Eu fui no show do Simple Red, no Allianz Parque, a gente foi convidado, tal, um amigo nosso, Caio. Eu achei um show irado, cara. Show maravilhoso, maravilhoso. A gente tava montando o Lola e nós achamos maravilhoso, show. O cara tá cantando absurdamente. Verdade. Não vi jovens. Não vi uma garotada
eu vi um garoto que tava com o pai e o garoto tava no telefone, com um fone. Eu falei, caramba, cara. Então, assim, quando eu levo o João Pedro pra ver algum show, ele até se interessa. Sim. Ele queria ver Imagine Dragons, ele gosta, quadro de videogame, ele gosta. Ele quis ver, ele tava destruído, tadinho. Mas ele viu metade do show, ele falou, papai, agora eu quero ir embora. Mas ele vai, eu estimo, ele vai a teatro, eu levo ele a cinema, eu levo ele a todos, né, eventos possíveis. Cultura, né? Exatamente. Que meus pais também não me levavam, né? Não tinha esses hábitos. A gente tinha uma casa de praia e eu não tinha hábito. É um hábito que você tem que, né, Sim. que fazer. Então, como é que essa garota tá se comportando? Cara, é difícil mesmo encontrar pessoas, por exemplo, Millennials e Gen Zs nos mesmos shows, nos shows dos mesmos artistas. Imaginei. Eu acho que em festivais é muito mais comum, porque, por exemplo, no dia da Olivia, acho que tinha Alanis Morissette no mesmo dia. Não lembro agora. Agora eu não tenho certeza. Dia da Olivia? Foi Não. sábado. Alanis e Shawn? Alanis era o dia do Shawn, Shawn, que isso. teve Ted Swims e eu lembro que o Ted Swims estava assistindo o show da Alanis, eu Ah, é estava vendo verdade. ele assistir o Ah, show é da verdade, é Que ele verdade. interagiu com você, Que né? cara, Verdade. assim, que cara fantástico, né? Mas a gente, acho que o Lola é um bom exemplo disso, de conseguir unir, porque exatamente existem muitos públicos lá, e às vezes o artista que a mãe gosta e o artista que a filha gosta no mesmo show. Mas é diferente. Eu acho e considero que sim, a Gen Z tá consumindo shows. Eu sou muito fã do João, que eu acho que é o artista que mais arrasta pessoas Sim. da cultura, da música pop no Brasil. A gente vê estádios lotados de pessoas jovens, de gente jovem, consumindo música e entretenimento ao vivo, esperando música ao vivo, esperando banda, dança, estrutura gigantesca, e já bem acostumado com isso. Inclusive, se você é um artista aí, foca nisso, porque a galera mais jovem ama isso, essa parte de estrutura. É óbvio, o talento, o vocal e enfim, tocar é fundamental, mas eu acho que essa parte de estrutura é uma coisa que brilha muito aos olhos, é uma coisa que eu percebo que tem em comum em todos os artistas que são muito próximos da cultura pop, da música pop, que são muito próximos dos fãs e que levam shows gigantescos, como por exemplo a Taylor Swift, como por exemplo o próprio João. São artistas que investem em diferencial para mostrar um pouco da personalidade deles e a personalidade de todo jovem. Acho que atravessando gerações, o jovem sempre quer imprimir alguma personalidade, ou sempre quer deixar sua marca no mundo, mesmo que seja uma marca muito inicial, porque quando a gente vai crescendo, a gente vai percebendo que aquela marca que a gente deixou, às vezes a gente passou ali. Fez sentido. Fez sentido naquela época, exatamente. Mas é uma época que você quer deixar muito claro o seu potencial, sua marca ali, o que você gosta, o que você não gosta, quer extravasar. E, enfim, mas eu consigo ver muita gente jovem indo a shows, mas eu acho que talvez coexistindo nesses mesmos lugares é um pouco mais difícil. Mas se o artista consegue isso, ele consegue o mundo, literalmente, porque todo mundo tá lá. Eu acho que há uma coisa em comum entre o que as empresas precisam fazer hoje nas redes sociais e o que os artistas também precisam. Eu acho que a gente está passando por um público que é muito preocupado com a experiência. Então, por exemplo, hoje uma empresa... claro, tem empresa que se sustenta sem internet, mas hoje uma empresa ela precisa focar na experiência, desde a própria manicure. Se você quer expandir, né? Eu até estava conversando ontem com um amigo de um hotel que a gente sempre fica em São Paulo, que eu tô para dar uma ideia para ele, para falar assim, cara, faz um flyerzinho, um cartãozinho, imprime uns 500 e agradece por ter escolhido essa galera, por ter escolhido o seu hotel para viver a experiência desse show. Deseja um bom show, compra um saco de chocolate, sempre bota nas hospedagens dessa galera, porque essa galera um carinho. E eles querem essa experiência. Eles querem que não seja só o influenciador que é recebido. Olha, gente, o hotel preparou um bolo pra mim. Eles querem isso. Muito legal. Eles querem essa experiência, eles querem ser tratados. Carinho. E eu sinto que o fã de música pop quer olhar e falar assim, pô, o meu artista, Valeu a pena. ele faz isso e isso. Não necessariamente ele bota um dragão, mas ele cria uma atmosfera, né? Porque o João, ele é aqui, né? Mas ele cria, o artista que cria uma atmosfera, uma conexão. Uma iluminação, a escolha de música, o set list. Exato, a criatividade. Porque pra mim tem artista que você chega, tipo The Weeknd, que eu tô muito focada em procurar mais a vida do The Weeknd, que eu tô assim. É que eu acho que o cara cria uma atmosfera que tu chega no show dele e fica assim. E aí quando sai você fala, caraca, o que eu vivi? Então é sobre isso, a conexão. As letras dele conectam muito. Então acho que hoje o artista tem que se preocupar com o seu fã, com a sua base. E é isso que o João faz. O João, ele não tá preocupado com o cara que não gosta dele. Sim. Ele tá... Não vou dizer 100% nem aí, porque hate dói. Mas ele não tá preocupado. Ele tá gastando tempo assim. O que a minha comunidade, a minha conexão, a galera que se identifica comigo quer? É isso. E eu acho que tem uma galera que é um pouco mais saudosista em relação a isso, que fala, mas na minha época a gente ia e tinha lame, tinha aquilo, e você gostava?
sendo bem honesto, assim, você é uma experiência que tem que aperfeiçoar, gente. As coisas têm que melhorar. Eu entendo que se a gente passar por um perrengue, é válido, passou, viveu, e aquilo, a experiência do show é mais legal. Ou a experiência, por exemplo, tem muita gente que fala, mas na minha época era um microfone, um palco, e o cara ali era legal, mas pode melhorar. Sim. Pode ser ainda mais legal. E eu acho que quando a gente tá evoluindo muito nesse quesito de shows, experiência, e desde a experiência de chegar ao local do show, de ter, por exemplo, uma coisa que os festivais, o The Town, o Rock in Rio e agora o Lola conseguem fazer é modificar toda a estrutura da cidade, de transporte, de locomoção, de mobilidade, para fazer você chegar lá ou sair de lá e ir pro ponto da cidade que você quer que more e dar tudo certo, mesmo que, sei lá, 2 da manhã. É isso que a gente espera desse tipo de evento. A gente espera uma experiência completa, desde como chegar ao local, desde, obviamente, da escolha do line-up, da setlist, até a hora de ir embora. A experiência completa não é importa. R$20, né? Exatamente. Sim. Exatamente. Não, agora me bateu até uma nostalgia aqui. Lembrei de um show da minha época. Eu te da perguntar nossa isso. época. Não, mas eu te perguntar isso. Qual foi o show que você lembra assim? Cara, esse e show vocês foi. falando agora, surreal. AMB, São Paulo, né? Lá no final, lá no São Bódromo, show do Iron Maiden. E a rodinha parava na hora que o Ed entrava. O Ed é aquele caveirão do Iron Maiden. Cara, então é mais ou menos isso. É mais ou menos o Dragão do João, mais ou menos. Do tipo, System of a Down agora. 30 anos atrás. Né? Arrebentaram também. 30 não, caramba, não é isso tudo não. 20 anos atrás. Cara, Não, surreal. E eu posso te falar hoje, assim, o primeiro show que eu vi, que foi um show preparado mesmo, com som, foi numa turnê. Sou fã pra caramba, vocês sabem, do Sandy Júnior. Claro. Não, mas eu fui no 4 estações, que você vai, o palco era a coisa mais linda do mundo. E assim, show 4 estações, então eles falavam sobre as 4 estações, e no verão tava quente. Aí inverno tava muito gelado. Aí quando começava a primavera, aquele cheirinho de... Cara, que barato, que legal. cara. Eu tô falando isso em 99, 2000, sei lá, entendeu? Então, assim, já tinha essa preocupação, mas não é hoje uma preocupação que todo mundo tem. Que, assim, o show que eles trouxeram... Então, eu sei que tem um amigo meu, que é primo deles, que foi empresário. O Kaká é um cara que... Kaká tá convidado pra cá, hein? Quando você estiver, ele é de Goiânia. Também... A gente vai até ele. Meu brother... Não, A gente dá um jeito. ele é, pô... Cara, assim, eu sou fãzaço dele. Então, assim, ele conversando com ele depois, ele falou, cara, a nossa preocupação com o que as pessoas têm hoje é desde lá, de antigamente. Por exemplo, deu aquele problema no show da Taylor Swift, da água. A gente dá água desde 2017, 15. A gente sempre fala isso. Sabe? Então, assim, tem coisas que as pessoas já fazem, mas ninguém ainda dava a certa importância. O banheiro com estrutura de banheiro de verdade. Exatamente. E hoje a gente vê vários festivais com aquele banheiro, sem ser o banheiro químico. Que bom, cara. A gente, ninguém fala assim, isso é evolução, mas a gente gosta de ser esses pioneiros, mas a gente não quer ser o único. E olha que louco. Faça bem também. Sabe a primeira coisa que eu vejo no lugar? O banheiro. Assim. É a primeira coisa que eu vejo, porque eu sou uma pessoa que tem intolerância à lactose. E às vezes eu realmente passo mal, a gente passa mal isso aí, intestino, isso aí, dá ruim mesmo. Então a primeira coisa que eu vejo num lugar, num restaurante, é o banheiro. Aí ele fala assim, como é que é esse banheiro? Será que tá tudo bem eu comer? Será que tá tudo bem eu comer um hambúrguer desse fast food, desse festival? Não vai dar, porque o festival não tem banheiro que me atende. Exatamente. Sim. E parece uma coisa pequena, mas não é. Não é uma é. necessidade Não é, fisiológica. não é, Está no não topo é. da pirâmide, entendeu? E a gente que vai há alguns anos no Rock in Rio, a gente sabe que todo ano vai ter uma coisa diferente. Que você vai ver de novo em outro festival. Sim. Isso Total. é muito incrível. Isso, você vê primeiro lá, Exato. e aí depois você vê os outros lugares se adaptando, fazendo parecido. Exatamente. E assim, esse último Rock in Rio do ano passado, a gente acompanhou muito de perto, porque como a gente é aqui do Rio, toda semana basicamente a gente ia visitar, tinha algum evento lá. Então a gente acompanhou muito da montagem, mesmo não trabalhando diretamente. Isso é uma coisa também, acho que a gente não falou aqui. A gente não trabalha pro Rock in Rio ou pro The Town diretamente, As pessoas tá, acham que a gente? gente tem um contrato, de exatamente. verdade, inclusive. A gente tem. cria conteúdo como parte da comunicação do festival, dos festivais, e também livre, assim, a gente faz o nosso conteúdo, mas como imprensa, a gente está lá sempre cobrindo, como outros veículos, com veículos, né, jornalísticos e tudo mais, e a gente conseguia ver, por exemplo, torres subindo, e esse ano tem torre aqui, até no outro palco, no palco Sunset, e a gente ficava muito feliz, a gente falava, caraca, o palco, que não é mais secundário, mas o segundo palco ali, o palco que intercala com o palco mundo, também tem essa mesma estrutura, tem uma disposição diferente, algo que é um upgrade, né? Tipo, Exato, é um upgrade. não, e faz o show ficar tão lindo, sabe? Fica tão precioso, porque a gente fala disso dos artistas que têm estruturas, mas tem artista que não vai ter. Tem artista que é você fechar o olho e se conectar a ele.
Sim. artistas mais da antiga e tudo mais, que eles vão na arte, é a música que toca, e eles não vão criar isso, não sei o quê. E quando você chega no Rock in Rio, tudo se conecta de uma forma, assim. O artista da estrutura grande ou não, Sim. fica gigante. Isso Sim. é muito legal Não, de ver. as novidades são ótimas, né? Esse ano teve o avião, né? O avião foi a novidade, não foi? No início do festival? Tipo americanizado? O Flight. Ah, foi bacana. Eu lembro. Que tá no The Town também Jurados, agora, né? Exatamente. Foi muito bacana. legal. E foi uma coisa que tinha dúvida na época. Dentre eles lá, foi meio que uma briga. Tinha pessoas a favor, pessoas contra, e no final Não, tudo certo. na verdade, tudo é muito grande. né? Tudo dá muito trabalho, tudo tem seus riscos, né? Sim. Então, por exemplo, no drone, quando a gente fez em 2017, Aham. foi uma empresa de fora e tal, e o seguinte, a gente assumiu um risco. Uhum. Se ventasse acima, sei lá, de, Tantos. não lembro, 50 km por hora, 40, não subia. E no Parque Olímpico venta pra caramba. Exatamente. Então, Uma assim, cara, lagoa o pai é colada. muito doido, né? E assim, cara, aí, pô, Papai do Céu ajuda muito. Na hora do show, parava de ventar. É isso aí. Então, cara, é o risco que você corre. A gente corre muito risco. Isso aqui é engraçado. O nosso público é muito focado no show. Então, às vezes, eles não vão querer... Enfim, não vai focar na experiência. Uma luz. Não vai. Ai, tá, avião, tá. E é engraçado que quando eu tava perto, eu tinha a oportunidade de, quando o avião começava, todo mundo olhava e ficava assim. Porque é sobre aquilo fazer parte do dia. Exatamente, Não é que a Katy Perry não vai mais subir no palco porque agora é o avião. Não é isso. Exatamente. Não é isso. É porque assim, o Rock in Rio não é um show só. Nós somos uma plataforma de comunicação Exato. que a gente usa a música como fio condutor desse assunto. Só que a gente é uma experiência, cara. Então assim, você não vai lá pra você ver um show. Tem ativações muito legais, a gente provoca as marcas o tempo inteiro pra fazer coisas legais, sabe? Então assim, a gente toda hora pensa numa coisa nova. Né? Por exemplo, no festival de música, você tem um chefe, estrela Michelin, pra cozinhar pra você. Você tem uma massagem. Né? Você toma um vinho ouvindo Journey tocando, sabe? Então, assim, é diferente, sabe? É diferente e a gente atende também a todos os públicos. Isso é muito bacana, até. Muito legal. Então, falando de show, né? Se vocês criassem aí o festival de vocês, qual seria o line-up dos sonhos aí? Aquele perfeito pra vocês? Qual ele? Gente, eu não sei. Real, não sei, assim, porque tem tanta coisa. Você sabe, amiga, já? Não, pode ir. Não, eu realmente não sei, assim, eu realmente não sei. Mas eu acho que tem alguns pontos que eu queria muito que acontecessem. Como, por exemplo, gente, chegou a hora. Vamos colocar um K-pop. Vamos colocar um K-pop, não tem como. Quem? Óbvio. Quem? The Town, Rock in Rio, tá na hora. Não, qual? Qual grupo? Ó, tem vários. Tem o Blackpink, que é um grupo que tá entrando em turnê Sim. agora. Talvez tá especulado que seja a última grande turnê delas como um grupo. Elas estão em carreira solo. Mas todas elas têm trabalhos solos muito grandiosos. Muito bons. Todas elas, a Lisa, a Jennie, a Jisoo, Qual que você a viu agora? Rosé, Stray Kids. Isso. Gente, esse show mudou a minha Grandioso vida em demais. relação Você à também viu, estrutura. não foi? Inclusive, eu fiquei perturbando a Desirê. Ela não Ficou, ia. eu não ia. É. Aí eu falei, amiga, eu sei que você não curte... Você gosta de K-pop, mas você não é super stan, assim, de nenhum Não, pode grupo. falar, eu entendo 5% de K-pop. Mas vai. Pra, tipo, Conversa com a minha mãe tá vendo essas séries aí, que impressionante. pra quem gosta de shows, é uma experiência. Gente, é isso, é uma experiência. Eu vi. Assim, enquanto alguns artistas conversam um pouco com o público do palco e conversam, assim, um tempinho, eles ficam, tipo, 10 minutos conversando, atualizam sobre a vida deles Muito e legal. interagem com os fãs e levam Leva uma tradutores. tradutora, né? Tradutores, porque apesar de falar inglês, porque alguns deles são sul-coreanos, mas outros são, por exemplo, da Austrália, da Nova Zelândia, eles levam tradutores pra todo mundo estar no mesmo momento da conversa, sabe? Tipo, Maneiro. os fãs, todos os fãs do estádio, que entendem português, obviamente, vão conseguir entender eles porque eles estão ali conversando. Mas, óbvio, nem todo mundo precisa fazer isso, tá tudo bem. Se você é um Mas é artista legal que não... porque a mãe da pessoa... A mãe, né? todo mundo fica Entende. apaixonado, seja o responsável que levou ou o fã que tá ali, né? Mas eu acho que K-pop, eu acho que seria um momento, assim, tipo, nesses grandes festivais brasileiros que levam uma massa de público e poderiam... Por isso que eu penso tanto assim, eu falo, gente, se não vierem em show solo, que venham em festivais muito grandes, porque festivais grandes vão conseguir dar a estrutura que esses fãs precisam. Muitos deles são mais jovens e parte do meu conteúdo é com um público mais jovem que vai a shows, porque são os artistas que eu acabo consumindo e que, enfim, o público vem até mim, é esse público. Eu acho que seria muito legal, eu adoraria. Tem muitos grupos que poderiam, caso, obviamente, isso é um ponto também, gente, a gente não falou sobre isso, mas o Celcinho levantou esse ponto que é muito importante. Querer, as produtoras querem, porque todo mundo sabe que vai dar Aqui, bom. O importante é o quanto o artista cobra e se ele quer vir pra cá. Tem artista que infelizmente não quer vir. É difícil entender. Você é fã, eu sou fã também. A gente às vezes não entende que nossos artistas não querem vir pro nosso país. A gente às vezes ama, né? Gente, eu E- queria Sandy Júnior, com o Palco Mundo, mas eles não estão entendendo, eles não estão tocando junto, pô. Eu trabalho lá e, assim,
Não dá, É, né, sabe? e é triste quando a gente tem um contato, assim. Eu, particularmente, odeio quando vaza atração. Eu odeio, Ninguém gosta. porque tira aquela coisa que é o que o meu público tá esperando. Ninguém gosta. Pô, o meu público tá esperando que eu falo, caraca! Aí quando eu sei, eu fico, poxa, era isso, gente, que legal, eu não consigo ser falsa, eu não consigo ser falsa, então me dá raiva. Mas, assim, olhar essas coisas assim, tipo, K-pop, é muito gigante. Eu adoro BTS, eu tô assim, pô, que eles voltem, que eles realmente... Blackpink, né? Não, façam o show e quem sabe tá num festival, assim, de Rock in Rio, porque a gente vai lucrar muito, é óbvio que as grandes empresas querem, é óbvio que uma grande empresa quer um artista gigante, mas a gente sabe disso, que o artista não quer vir e que a gente ama e enfim, Por exemplo, né? o BTS tá no exército agora, gente. Alguns estão saindo, mas tem alguns que estão no exército. Não tem como. E é isso. Mas eu adoraria, então, algum grupo grande de K-pop pra levar esse público, que é um público tão fervoroso e que é tão carente. Eu acho que tem isso também. O Rock in Rio, há anos atrás... Gente, a gente fala do Rock in Rio aqui, mas outros shows e festivais também. Mas o Rock in Rio, anos atrás, foi pioneiro e colocou a América Latina, o Brasil, no mapa de shows internacionais. Então, esses artistas demoram pra vir pra América Latina. Os Stray Kids, junto com o Twice, que veio ano passado, que é o grupo feminino, foram... E o BTS, que já veio alguns anos atrás. Mas esses grupos foram os primeiros grandes grupos a virem pra cá. Porque normalmente a gente tá fora dessa rota de shows, sabe? Igual os artistas Então, eu latinos acho que- agora, né? Então eu acho que se tem alguém que pode trazer, são esses grandes festivais. Eu adoraria também ver a Ariana Grande. Ela tá um pouco afastada da carreira musical de turnê. Ela lançou um álbum ano passado e um Ela deluxe não tá do álbum gravando esse filme de ano. novo, não? Ela gravou e vai sair no final desse ano. 21 de novembro nos cinemas, Wicked for Good. Mas aí eu acho que seria muito legal ela voltar pra cá. Então eu gostaria de um line-up assim, no mesmo dia. Um grande grupo de K-pop. Coisa a tranquila, aí. galera. Ariana Grande. Aham. De artista nacional tem que ser o João, né, gente? Claro. É meu artista favorito, todo mundo sabe. E eu acho que, não sei. Pablo, gente. Sinto muita falta da Pablo nos lineups, sabia? Né, eu sinto muita falta da... Olha, eu Ela cantou com a Marina, vocês viram? Eu vi. Vimos. O show que ela fez no The One, pra mim, aquilo vai ser sempre Nossa, gente. inesquecível. Com banda, sem banda, eu sou o show. Eu Foi sou a partir apaixonada. desse show que ela tá fazendo banda agora, acho que em todos os shows. Eu sou apaixonada pela Pablo. Eu sou uma grande admiradora da Pablo. Eu acho que a coragem que a Pablo teve pra continuar sendo a Pablo, em frente a tantas críticas que ela recebeu da vida, e hoje ser quem ela é, pra mim, é muito incrível. Você colocaria ela no seu lineup, Com então? certeza, já joga Pablo. Mas eu vou puxar aqui uma outra sardinha. Eu sou a pessoa do Videotracks, que passava por Madureira, pelo calçadão, e tinha o Videotracks 1, 2, 3, especial, mix, hip hop, pop. Boa. Eu queria um line-up focado nisso. Focado, por exemplo, agora tem Backstreet Boys, que é muito, né? Sensacional, eu adorei. É muito, Me né? surpreendeu, Eu adorei. gente. Me Eu adorei. surpreendeu, Eu adorei. pessoalmente. Então eu queria algo do tipo assim, colocar... Black deixa- Eyed Peas, que você tinha falado. Black Eyed Peas, sim. Assim, que a nossa querida Rihanna desse uma segurada, né? E aí viesse... Comprasse na televisão, né? Uma coisa Compra na assim, televisão, vamos ver outros tipos de se divertir, né? Um pouquinho. Uma Rihanna, eu queria uma J.Lo, sabe? Uma Jennifer Lopez, assim. Não tô falando só de... Não tô falando que eu queria as atrações gigantescas no mundo, não. Eu queria Nessa esse... pegada. Um dia que a gente se conectasse a Usher. essa época. Nossa, sim, Usher, Usher gente. é muito bom. Eu falo isso, gente, porque a gente sempre conversa sobre isso. Ela pode esquecer agora, mas eu sei cada um dos nomes que ela fala, agora a gente conversa. Ele sabe, me dá raiva de ver os vídeos que estão viralizando dele agora. Eu fico assim, cara, por que não Brasil? O que tá acontecendo com você? Qual é o seu Pitbull. problema? Pitbull. Nossa, vocês já viram os vídeos da galera indo nos shows do Pitbull? Com a careca. Você não acredita. O Rock in Rio precisa ter isso. A galera vai com uma careca. Você não tá entendendo. Gente, a galera tá indo com uma careca nos shows do Pitbull. E de terno, de blusa social, igual a ele. Todo Então, mundo, a plateia toda. Parece Exato. que eles recebem, eu não sei exatamente como funciona a dinâmica, mas acho que eles recebem a carequinha dele. Pra fazer. E aí a galera toda no show Maneiro. tá com uma careca. Maneiro. Então eu queria um Pitbull, uma J.Lo, uma coisa assim, uma Rihanna. Eu queria um dia assim de lembrar essa época que eu cresci ouvindo música e vendo esses DVDs, um clipe atrás do outro, que eu via Candy Shop do 50 Cent. Nossa, gente, era muito E apaixonante. você? Não, você? o meu, Fala o meu é bem. muito nacional, né, cara? É? O meu Fala. é muito nacional. O meu também, só tem um Cara, internacional. Não, por exemplo, eu viria de... Olha que loucura, eu viria de Raimundos, Skank. Raimundos eu sei que não tem, mas... Aham. Nós estamos Skank, tocando. E, cara, eu botaria um sambinha aí no meio, que eu gosto pra caramba. E é isso, eu também gosto de uma parada meio mix, assim.
eu passar uma tarde e noite ali ouvindo de tudo que eu gosto. E eu gosto de muita coisa, então não é mais. Bom, mas tem um Sandy festival... Júnior não tá dentro. Tem festival que você vai gostar, que tá dentro desse line, depois eu vou te indicar. João Rock? É isso. Não, é aquele 90 Festival. Ah, legal. Na Marina da Glória, se eu não me engano. É novo. Que legal. Acho que a primeira edição foi ano passado. Ele tá exatamente nesse mix, assim, de Então, trazer o samba, trazer o axé, trazer o Maneiro. funk, trazer o... Já tem meu line-up, então. Tá lá, é o festival pra você ir. Vou Eu passar faria depois. Paul McCartney, Sandy Júnior, Roupa Nova e Fábio Júnior. Explodir. Cara, Paul McCartney é você todo, né? Eu fui a 4 shows dele. E 2 do Ringo. Sou bitônico, sim. Você iria a 10 shows dele? Com certeza. Eu fui a 5 do Bruno Mars e aí a galera falou assim, você não cansa não? Eu falo, cansa de quê? Exatamente de quê que vocês acham que eu tô cansando? Eu iria. Eu Paul ia McCartney iria todas. quantas vezes? De quê? Quantas vezes fosse necessário, eu... Não, eu sou um pouco assim também. Eu já fui, acho que 12 shows do João. É, menino. Há 15 shows do Nauiná. Eles vão voltar agora. Não, eu também, por exemplo, as bandas que eu mais via, posso te falar, quer dizer, obviamente. Até uma amiga minha falou, quantas vezes você já viu o Sandy Júnior? Eu falei, posso te contar quantas vezes eu não vi. Cara, Conta é essa. De 99 pra cá, conta eu não O via. seriado Agora, vale? O seriado vale? não, show mesmo, show. mas Show. chutando assim, você acha que quantas vezes? Eu? É. Ah, não sei. Tô Muitas. falando? Eu desde 99, eu só não fui a 3 shows. A banda que eu mais vi na vida é Fresno. Porque Nossa, sim. toda vez Eu que vi estou muito no Rio... Roupa eu vou. Nova, eu vi muito Lu Santos, Paralamas, eu vi muito. Música baiana, todos. Muito também. um cara Tem a que- época que era O que eu Chiclete, mais Asa. vi foi Jorge Ben. Vi algumas vezes também. E adoro. Cara, sempre sensacional. Ah, qualidade absurda. Sabe que eu vi muito? Leone, adoro Leone. Ah, Vi Leone. muito Leone. Leone eu vi quando eu gravei Malhação, que eu era figuração. Ó, vi muito Leone. Eu pisei na Globo lá na Portaria 4, sabe? Uma fila de figuração. Mas isso é o passado. E também teve uma época também que eu via muito Pedro Mariano e Zélia Duncan. Coisa boa. Ó. Minha vez, né? Seguimos. Seguimos. Então, para voltar agora pro business e tal, né? E Pra profissão. que é difícil pra caramba, então tô vendo vocês aqui. Acompanho vocês desde 23, né? Então já tem um tempinho. Qual é o maior desafio de vocês? Assim, se você fosse elencar o maior desafio de ser um influenciador hoje, o maior, Se manter relevante. Eu acho que é isso. faz sentido. Eu acho que para qualquer influenciador, né? Porque você tem que se manter relevante e sempre conectado com o público para que isso realmente não pare. É a constância. Para mim, eu acho que é isso. Se manter relevante é sempre aumentar a quantidade de visualizações, de engajamento ou não? Não, porque você vê que tem gente, que tem... A gente... Pelo amor de Deus, modéstia, tá? Não tô falando. Mas eu acho que a gente consegue, às vezes, ganhar e estar mais do que a gente que tem muito mais seguidores que a gente. E o nome disso é base, a comunidade. É se manter relevante Exatamente. para essa galera. Porque se manter relevante para o seu público é ir aos não é lugares número. com o que você tem. Não é. Nizam Não Guanache é. fala uma coisa que é bárbara, que eu escutei ele falando. Ele falou que não acredita em... Algoritmo. Não, ele não acredita em milhões de seguidores. Aham. Ele falou, cara, Jesus teve 12 e olha o que ele fez. Sim. Então, assim, é como você conduz a coisa. O Nizam falou isso no Detal, em 23, e assim, bárbaro, isso que ele exatamente falou. isso. Então, o que ele falou não é o número de pessoas, Não. é o que você impacta. Se você tiver 10 pessoas que compram o seu curso e você só tem 20 na sua base, você está muito Ó, melhor. Eu do posso que- ter... Eu tenho hoje no Instagram 39, né? Vou fazer 40 e tenho 122 mil. Se uma pessoa falar para mim que tudo que ela me seguiu fez mal a ela, aquilo vai me acabar. Então, só para a gente entender que número nunca foi a importância. Sim. É a experiência que você cria com a sua comunidade. É ela que vai te levar. Então, você se manter relevante para ela. Por quê? Porque tem dias que eu passo por questões que, pô, eu falo assim, cara, eu quero me esconder embaixo da cama e não quero sair daqui. Não tem como. Eu preciso me manter relevante ali. Sendo uma pessoa que informa, que está ali segurando a mão do meu fã, que às vezes em casa a mãe dele ou o pai dele ainda está numa fase, ou vem de uma criação que julga ele ser fã e ele quer me contar que ele conseguiu ver o clipe de não sei quem. E é isso, é se manter relevante para essa galera, sabe? Difícil. Não é fácil, eu Eu acho. sei. Ao longo dos A anos, gestão de né? comunidade exato. É isso aí.
Eu acho que a Desirê falou uma parte muito legal da parte de criação, da parte criativa. Eu indo para um lado mais de negócios, assim, é entender e criar do zero uma empresa. Tipo, aprender a gerir e entender isso como uma profissão sem que você não tenha modelos prontos sobre isso, sabe? Eu acho que é muito difícil. Eu acho que muita gente, muito criador de conteúdo, não entende que é uma empresa porque os trabalhos vêm, você, enfim, começa a ganhar dinheiro com isso, mas não entende isso como uma empresa a longo prazo, como a sua imagem é a sua empresa e como a sua imagem é o que você vai levar para qualquer lugar que você for, como o que você faz na internet, seja a trabalho ou não, tá totalmente atrelado com como vai se desenvolver a sua carreira, ou seja, mesmo dentro do seu vídeo ou fora do seu vídeo, ou aproveitando a internet como um usuário da internet e não como um produtor de conteúdo. O que você responde no comentário de alguém ou algo assim vai interferir em como você vai, por exemplo, faturar no final do mês, no final do ano. Então, a gente tem exemplos próximos de pessoas que, às vezes, não conseguem diferenciar ainda essa parte de estou na internet aproveitando, estou na internet trabalhando, e quando chega a parte de, beleza, agora vamos prestar contas, beleza, agora você fez desse jeito aqui e, enfim, a consequência disso foi isso. Não tem como entender direito, as pessoas não entendem direito ainda. E eu acho que tá tudo bem, todo mundo tá entendendo ainda como funciona, apesar de a galera da internet já tá aí fazendo trabalho há 10, 12 anos, direto e entendendo isso como um trabalho real. Mas eu acho que é muito difícil você lidar e entender isso como uma empresa do zero. Assim, do zero. É muito desafiador, eu acho. Complicado mesmo. A gente cresce, né? Não, e assim, eu vejo, cara, a gente fez um palco em 2017, Digital Stage, e encontrei há pouco tempo o Pyong, o Christian Figueiredo, cara, esses moleques eram, assim, escutaram com o YouTube, não tinha nem ainda, sabe, tinha ainda, sei lá, Facebook, mas não tinha Instagram, e imagina, você não vê, não tem muito tempo, cara, aí começaram a fazer filme. Aí tem o fenômeno do Whindersson Nunes e tal. Então, assim, era uma galera ainda pequena. Era pequena, né? Enormes, mas eram poucos. Sim. Que era... Eu conheci quase todos eles, né? Tava muito em São Paulo e a gente fez um palco juntos. Que era o Pyong, o Christian Figueiredo, Malena, queridaça. O Castanhari, Gusta. O Gusta é um cara que eu acho muito próximo do Elker. Ele é muito sensacional. O Gusta é um cara de audiovisual, assim, um dos mais brilhantes que eu já vi. O Elker também é isso, cara. O Elker pega uma câmera e faz um negócio... É absurdo, ele sai da câmera, tá aqui do teu lado, sabe? A gente brinca com ele. Ele fala assim, grava um trecho pra mim, eu falo, vai sair em qual palco? Não, vai sair onde? Vai chegar voando como? O Gusta da geração dele, pra mim, é um gênio, assim. Ele é. Né? Então, assim, as gerações estão passando, né? Isso que é muito barato. Né? E não necessariamente você precisa se manter no holofote. Não, tá e eles não fazem mais, eles não estão mais no YouTube, eles não fazem mais isso. Mas você vê, o Gusta tem uns produtos audiovisuais que ele faz, né? Que absurdo. É muito legal. E ele soube se reinventar dentro desse Você é pai agora. time que a gente está agora. Então, isso é o maior desafio, gente. Porque não é fácil também quando você olha e fala assim, pô, meu nome ele vale dinheiro. Exatamente. Quanto dinheiro ele porque vale, eu acho que o Gusta, questão. o Elker, eles pensam umas coisas que a gente não vai pensar. Como é que você vende essa água aqui? Ele vai olhar, ele vai te dar uns 3 roteiros. Só que ele vai fazer, ele tem roteiro, ele grava, ele edita, ele bota todos os efeitos. Quando você vai ver, ele explode. Já vendeu. Cara, impressionante. Então, assim, ele não pega o produto e fala, compra aqui água Atlântica, tá bonitinha. É refrescante. Não, ele inventa um roteiro que é absurdo e, assim, a água vai sair do mar, H2O vai proliferar. O Elker fazendo vídeo, assim... Professor de química vem junto. O Elker fazendo vídeo, cara, é absurdo, cara. Absurdo, assim. O moleque é um gênio. Ele é genial. Ele é genial. Isso vem da onde? Do estudo que ele teve. Sim. Então, pra galera entender. Claro, se preparou. Ele investe, ele compra softwares caríssimos, assim, não é... Pra ser influenciador hoje, no mercado, é ter autoridade. Sim. Total. Não, e uma parte muito legal também é isso, assim, a criatividade vem de outras fontes de criatividade, né? Então, a gente consegue, de criatividade, de entretenimento, seja entretenimento ao ar livre, um dia na praia, ou ver a vida acontecendo, e a gente precisa desse tempo também, desse momento, assim, sabe? Tipo, parar, viajar, ir ao cinema, ir ao teatro. Refrescar, exatamente. Pra poder conseguir ser uma fonte de criatividade, porque senão é uma fonte de esgota. Até porque eu aprendi isso na faculdade, né? Quando eu fazia publicidade, eu mudei pra jornalismo, que eu falei, eu não consigo ficar dentro de uma agência, preciso movimentar. Na minha cabeça, quando eu fiz estágio, eu vi que não dava pra mim. O professor sempre fala isso. A gente nós somos comunicadores e precisamos da criatividade, a nossa cabeça não para, porque o outdoor da rua, ele também é fonte de inspiração para você. Tudo é fonte. Uma poeirinha na rua, então a nossa cabeça não pode parar. Exatamente. E na realidade, assim, o que mais motiva vocês, o que vale a pena
no final do dia, assim, você encosta a cabeça no travesseiro sem acordar para fazer conteúdo pro dia seguinte? O que vale a pena mesmo? O que vocês param assim para pensar e, cara, isso No final do sim, dia, é isso por valeu a pena. Assim, cara, que é isso. Eu faço por isso. Cara, eu acho que ver pessoas... Por exemplo, a gente sempre comenta que pra gente as coisas não eram fáceis, assim, em relação a ir a shows, ir a festivais. Era, por exemplo, a grana que você ganhava de aniversário de todos os familiares, você juntava pra poder ir pro show. Ou você fazia, por exemplo, no meu caso, eu sempre fui um aluno meio CDF, assim, então eu estudava muito, e aí eu pegava as coisas muito rápido, eu conseguia explicar muito rápido pra minhas irmãs, e eu comecei a explicar pra vizinhos e filhos de vizinhos, e eu comecei a juntar essa graninha que eu fazia, por exemplo, eu estudava em tempo integral no colégio, chegava, dava essas aulas de reforço pras crianças, e era esse dinheiro que eu fazia, que eu ia, tipo, a um show por ano. Eu sempre conto essa história, que quando o Fifth Harmony, que é um grupo que eu gostava muito, estava acabando, no mesmo ano tinha a edição do Rock in Rio, que foi a edição da Lady Gaga, acho que do Shawn Mendes, 2017, né? E eu tinha uma grana só, elas foram anunciar a turnê final. Eu ia pro show, pro Rock in Rio, elas anunciaram a turnê final delas do grupo, assim, tava encerrando, eu falei, putz, não vou no Rock in Rio de novo. Eu não consegui ir, infelizmente. Mas é assim, a gente sempre percebe que não é fácil. E aí quando a gente consegue ver uma galera que também tem uma realidade parecida, que não é uma realidade fácil, difícil, e que a gente consegue, sei lá, por explicar o que é meia entrada, ou por explicar que tem como um sorteio ganhar um ingresso, ou por explicar que tem como você, enfim, parcelar, ou, enfim, comprar uma pré-venda com algum amigo seu que tem algum benefício, como por exemplo o clube, enfim, quando a gente consegue ajudar essa galera a realizar o sonho e ver que, e se colocar naquele lugar e se ver nessa pessoa, nossa, não tem coisa que pague. Assim, eu já chorei várias vezes com relatos de seguidores que falam. também. Eu só consegui o show Adoro. porque Vale você. a pena. Eu só consegui o show porque você falou. Eu só tô aqui porque você falou. E é muito engraçado que, assim, essa galera conhece a gente. Porque essa galera sabe quando eu vou pra academia, quando eu faço tal coisa de artistas que eu gosto. Eu não conheço sobre a vida delas. Então, quando a gente encontra em um show em festival, eles chegam, tipo, a milhão, assim. Eri, então, eu vi que você foi no show de fulano, eu também fui. E eu só consegui por causa de você, porque você falou de uma venda extraordinária do festival, que eu nem sabia que existia. E aí eu fico, tipo, cara, que legal. Tipo, que legal que você... que eu tô aqui por você. E esses dias eu encontrei na rua uma senhora que ela própria falar comigo sobre a minha aparência, sobre, tipo, cara, que legal o seu cabelo e o jeito que você expressa o seu cabelo, é muito legal, eu amo acompanhar. E aí eu fiquei eu quase chorei, gente, porque eu falei, é isso, pra além da informação, eu sinto que a imagem que eu passo de, tipo, estar em um lugar, essa pessoa pode estar nesse lugar, essa pessoa pode estar ali também, conviver com outras pessoas que estão ali, é muito legal, assim, tipo, inspirar, mesmo que você não saiba que você está inspirando de alguma forma, como, por exemplo, na sua aparência, no seu jeito, na sua nacionalidade. Eu amo falar que eu sou nordestino, porque sempre tem alguém que se identifica. Essa cidade, a cidade do Rio, o Sudeste, foi construído pelas mãos das pessoas do Nordeste, né? Elas vieram pra cá, enfim. Então, é muito legal falar isso, porque eu sempre encontro alguém que se identifica comigo e que também quer estar nesse lugar, que viaja pra vir. Então, eu fico muito emocionado. Gente, vocês não sabem quantas vezes eu choro lendo comentário de gente falando que, tipo, tá lá por causa disso. Não, é isso total. Tudo que ele falou é isso. E, assim, tem duas coisas, né? Uma foi um episódio na frente do clube de uma menina que me reconheceu e ela chorava muito. Ela chorava muito. E a mãe dela falando, ela te admira muito, e ela chorava muito. E aí eu olhei assim para ela chorando, e eu abracei ela e falei assim, cara, isso aqui é o porquê que eu tenho que ter responsabilidade com o que eu faço. Eu tô mexendo no sonho de uma pessoa. Eu tô ajudando o sonho de uma pessoa a realizar. Isso é uma coisa muito grande. Isso é uma coisa que a gente... Foi o que ele falou. Eles sabem da gente, a gente não sabe. E é uma pessoa que chega pra você... Esses dias eu encontrei, né, um seguidor lá na Praia de Copacabana, que ele gravou alguns stories, e eu fiquei sabendo de um outro menino que deu uma entrevista e falou que eu era uma das inspirações dele. E aí você fala assim, caraca, você é inspiração de alguém. Como assim, mano? Porque, tipo assim, na sua cabeça você não se vê nessa... É que o objetivo seu não é... eu quero ser a pessoa. Quero mudar a vida ser um de guru. alguém. Não é. Você não se vê nesse lugar. Então, é por isso a extrema importância em apurar, em fazer aquele negócio dar certo, em ser responsável. Porque você está levando o sonho de uma pessoa junto, sabe? E, inclusive, esse é o motivo pelo qual eu não falo mal de artista nenhum. Porque, às vezes, um line-up é anunciado e a galera fala assim, esse line-up, não sei o quê. Gente, às vezes, um seguidor quer ver aquele artista que ninguém tá dando atenção, entendeu? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem a casa de show Planet Music, de Cascadura, que foi uma casa que recebeu muitos artistas, muito. Tipo, recebeu Scalene, que venceu, quando o Lucas Silveira, com o projeto solo, tava lá, recebeu muitos artistas, assim. E eu via pequenas bandas, que hoje, inclusive, estão até grandes, lutando para fazer um show.
lutando pra estar ali. A Canto Cego tava no Rock in Rio e foi uma banda que eu vi desse tamaninho ali na Planet Music, em Cascadura. Então eu sei quanto aquelas bandas ralaram pra um dia estar um line-up de um festival. Você nunca vai ver eu desprezando nenhum artista. Nunca. Todo mundo tem uma história, né? Tem que Exato. respeitar. Eu sou da arte, eu sei o quanto é. Eu ensaiei 6 meses. Eu gastei 6 meses de ensaio de comida, de translado, pra pessoa falar assim, tem como botar meu nome na lista? O ingresso é R$10. Eu falo, pô, cara, é R$10. Tipo assim, eu sei que você vai no final de semana, você vai gastar no bar. Não dá pra você dar ajuda dessa, não. Eu nunca vou falar, porque eu sei que os meus seguidores, uma pessoa quer ver aquele grande artista. E às vezes aquele artista vai ser um maioral, como foi Tight Swims no Lollapalooza, com todo respeito. Muito E, bom. Né? e sobre isso de artistas diferentes e gostos diferentes, eu sempre falo isso, sempre costumo falar que eu não entendo na internet as pessoas gastarem mais do tempo dela, investirem mais do tempo pra falar sobre algo que elas não gostam, do que pra apoiar e falar sobre algo que elas gostam, né? Então, eu sempre brinco que existe a opção de não ir. Existe a opção de não curtir, de não ver. Ah, não, porque fulano lançou música nova de novo. Não é pra você, nem tudo. A gente tem, nós pessoas que estamos cronicamente online, que é o que a gente fala, uma ideia de que por conta do algoritmo, tudo que aparece na tela é pra gente. Porque se, sei lá, tudo que aparece na tela, de tudo que aparece na tela, 80% vai satisfazer o que a gente quer ver, e o algoritmo erra 20% e coloca outra coisa ali, a galera vai se manifestar nesses 20%, Claro. e não nos 80% de conteúdo que chega pra agradar. É igual um vídeo de receita. Receita de bolinho de feijão. Eu não gosto de feijão, o que eu posso fazer? Pula, não é pra você. Exatamente, é esse o Às vezes ponto. não é. Então, a gente falou sobre isso agora com, enfim, anúncios de shows. Ah, mas é que tá anunciando mais pra esse público, não é pra... Sim, é só você seguir sua vida. A gente vai economizar dinheiro, vai poder ir a outro show, fazer outro investimento. Eu acho que parece engraçado falar isso, ou desdenhando de alguém, mas não é. É real, assim. Às vezes a gente esquece que a gente pode não fazer as coisas. Você pode não ir, você pode não curtir. Vai ter quem queira ir. Eu vi, hoje eu tava eu vindo pra cá, né? E eu vi o anúncio da turnê do Blackpink. E alguém colocou nos comentários assim, ai, desculpa, gente, amo as meninas, mas nesse show eu não vou. Nesse circo eu não vou. Nossa, eu tenho certeza que quando começar o show, elas vão falar, em memória a fulano que não veio ao show. Sabe, não vão, tá tudo bem, porque vai estar lotado, vai estar cheio de fãs do mesmo jeito. Ele não precisa, né? É importante tentar agradar a maior parte do público, mas vai ter alguém que não vai ser agradado daquela vez. Nem daquela sempre vez. é todo seu. Exatamente. Às vezes é de outras pessoas também. Eu penso nisso também. E é tão difícil fazer o que a gente faz. E é tão trabalhoso que as pessoas chegarem e baterem dessa forma, assim, né? Porque, como a gente fala, a gente se entrega muito. É muito trabalho, são muitas horas. Você se abdica de algumas coisas da sua vida por um bom espaço de tempo, né? Pra você fazer aquilo. E você... Mas vou te falar, eu não ligo pra esses comentários, assim. É porque quando você vai ver no final do dia, tem 100 mil pessoas, porra, pulando, brincando, cantando, sabe? Aquela vibe, aquele amor maluco que é muito bom sentir, né? Essa resposta que o Toninho falou, né? Essa pergunta, que na verdade te motiva no final do dia, é chegar o cara te abraçar, cara, nos primeiros dias da minha vida. Porra. Perfeito. Sabe? Então, assim, É isso. E assim, tá se aproximando aqui do final, tem poucas perguntas. A gente falou um pouquinho, Dentro né? do nosso Desculpa roteiro, aí. Acho que nada. A falou gente um pouco muito. aprendemos Bom muito com demais. vocês aqui. Coisa que eu não Que sabia. aula, Minha que diva aula. é atriz, não sabia. Se vocês pudessem agora ficar um pouquinho na fantasia, se vocês tivessem um poder de super-herói, assim, pudessem mudar o que vocês quiserem, o que vocês mudariam? Que ninguém ficasse babando por aquilo que não pode por não ter condições, assim. Eu acho que é isso. Conseguir fazer as pessoas realizarem tudo que elas querem. Porque eu passei muito por isso. De olhar algo e ficar babando porque eu não tenho acesso. Então eu queria que as pessoas pudessem ter acesso a tudo que elas Ou querem. batalhar, viver. né? Exato, assim, porque às vezes a oportunidade é muito subjetiva. Ela aparece, mas ela também, a gente está muito atrás dela. Sim. Assim, jogando. E às vezes as pessoas não têm tempo para ter essas oportunidades. Então, eu queria muito, assim, eu digo assim, de fãs, né, no caso. Poxa, às vezes vem alguém e fala assim pra mim, eu queria muito ter esse show, mas eu não tenho como pagar. Eu fico, caceta, cara, eu queria te levar junto comigo, botar dentro da bolsa, entendeu? Porque eu sei que vai ser um showzaço, eu queria muito que você fosse. E aí, teve até um menino no Rock in Rio que falou assim, Diva, curta muito isso aqui, eu sofri um golpe, e eu tinha um ingresso. Eu falei, não, você vai sim, então bora. Aí eu dei o ingresso pra ele, então... Quantas coisas eu queria saber?
De golpe? Não. Golpe eu não quero saber. Não, deve ser... Não, porque é legal isso, pô, te conhecer, né? E Não, a gente total. adora essas histórias. Total. É que no Rock in Rio, eu comprei 2 ingressos, porque a gente estava ainda nessa expectativa de consolidar aquilo que a gente conseguiu no Detal. De squad, de CIA, né? Como é que a gente ia fidelizar essa parceria? Eu falei assim, pô, vou garantir 2 ingressos. E aí eu fiz publicidade, ganhei mais ingressos. E no final eu tinha ingresso para dar para minha mãe, ingresso para dar para meu namorado, ingresso para dar para meu amigo. A gente fez ação com o Rock in Rio, tinha o ingresso extra. E aí eu fui vendo cada seguidor que não pode estar presente. Porque sempre que eu vou dar um ingresso é isso. Eu falo, gente, se você tem ingresso e você tá vindo de marmota para cima de mim para vender o teu, sai fora que eu vou te bloquear. Eu quero alguém que não tem condições de estar nesse show. Maneiro. Então eu fui, e esse menino apareceu para mim, que foi que te encontrou? Aham. E foi Rock in Rio, não, perdão, foi Lola. Lola. Foi Lola, que eu tinha também por isso, Aham. né? E aí ele foi e falou, eu sofri um golpe. Eu falei, a gente vai. Igual no Rock in Rio, uma menina já tava com passagem, comprado hotel, ela sofreu o golpe. Aí a mãe, eu falei, não, eu tenho. Toma aqui, vai lá, vai dar certo. Então são meus Ela amigos, veio. eu vou dar o telefone da Diva pra vocês. Então, se ela tem muito peraí, ingresso, ela dá. galera. Não. Isso não é uma assim, coisa, não. inclusive, que acontece muito e a gente não fala, por exemplo, nos stories ou em lugares assim, porque a gente tem lugares que a gente consegue se conectar mais com a nossa base de seguidores. Sim. Isso é muito então bom, a gente tem né? Essa ajudar, canais, isso é muito bom. a gente tem grupos secretos com seguidores, a gente tem canais secretos assim, que em oportunidades específicas a galera consegue entrar, mas pra mostrar que é uma galera que tá ali por isso e não tá porque quer ganhar ingresso. Então aconteceram várias vezes já de a gente, por exemplo, garantir ingresso pra algum show ou ganhar muitos ingressos, mas não necessariamente pro Rock in Rio, porque não é assim que funciona. Mas pra outros shows a gente ganhar alguns ingressos e a gente selecionar desses grupos de pessoas que são fãs de verdade do artista ou que engajam muito com a gente em relação a shows. E a gente, tipo, deixa quieto, mas não quieto. Ou seja, a gente fala com essa galera, a gente consegue entender quem elas são e pergunta, gente, tá rolando essa ação aqui. Ou, quem iria pro show? Enfim, e acaba presenteando elas, não só por elas estarem ali com a gente, mas por elas serem muito fãs de quem elas são. E não é público, assim. E também é uma coisa que a gente, tipo, raramente a gente fala sobre isso publicamente, porque é algo que a gente faz pra nossa base. A gente não quer ser engrandecido. Exatamente. Nem E também a isso. gente não quer que Isso é muito pessoas legal. que E querem... nem sabia disso, Não, tá vendo? servia, Isso é é bom muito legal. demais. saber Simple disso. Red, cara, Nossa, Santa Você me, Maria você me foi mandou, você me falou, Eu lembra? falei, Tava em São Paulo. Eu lembrei, eu falei, cara, porque eu quero ser recíproca a quem cuida de mim com todo carinho. Então eu falei, Celcinho. E eu sei que ele gosta de Simple Red, tenho certeza. Só que ele já ia em São Paulo, ele estava em São Paulo. E eu falei assim, galera, quem... Aí eu me levei no lugar de ter conseguido levar minha mãe a shows. Eu falei assim, eu tenho certeza que eu tenho seguidores que têm mães e pais que gostam de Simple Red. Eu falei, e aí, quem tem a mãe que quer levar no Simple Red? Aí eu consegui, acho que 2 seguidores que levaram a mãe e 2 seguidores que gostavam. E aí elas foram. Tinha vários ingressos do Simple Red. Foi muito legal. E o seu poder? Eu não sei, eu acho que eu adorei a resposta da Desiree, acho que eu não conseguiria fazer nada desse jeito, à altura, assim. Acho que Deu um B2, talvez gente, ficaria sobre com isso, isso. brincadeira. Eu acho que Isso é talvez fantástico, isso aí. aquilo que eu falei anteriormente, né? Que as pessoas focassem muito mais o tempo delas em coisas que elas gostam e não em coisas que elas acabam não gostando. Eu acho que, gente, é clichê falar isso, mas a vida é muito curta, sabe? Pra gente pegar parte do nosso tempo pra se dedicar a coisas que a gente não gosta. Não tô falando que, você nunca falou de algo, nunca reclamou. Claro que não. Mas quando eu paro no final do dia pra colocar numa balança de coisas que eu falo, onde eu deposito meu tempo, que pra mim é a coisa mais sagrada que eu tenho, é o meu tempo. E, assim, o tempo pra me dedicar ao trabalho, o tempo pra me dedicar à família, dedicar aos estudos, dedicar ao mundo. Quando eu coloco na balança, eu sei que eu, com certeza, dediquei mais tempo a coisas que eu gosto. Com certeza ouvi mais artistas que eu gosto do que artistas que eu não gosto pra ir classificar negativamente, sei lá, na rede social. Então eu acho que eu desejaria isso também, que as pessoas se dedicassem mais ao que elas gostam, porque eu acho que se a gente parasse pra pensar e falar sobre coisas que a gente gosta, ao invés de, óbvio, tem coisas que precisam ser faladas, feedbacks que precisam ser dados, e isso é incontestável. Mas, por exemplo, sobre coisas superficiais, como gostar ou não de um artista, não gosta, bola pra frente. Sabe, não gosta de tal lugar, não gostou, tudo bem, a experiência que você teve não vai mais Gente, isso faz mal pra você mesmo. Faz mal. Eu tive uma época da minha vida que eu era assim. Eu era cercada de pessoas assim. Era sobre criticar tudo e todos. Cara, tu não evolui. Tu não evolui O mesmo. ruim atrai o ruim. Exatamente. Você não evolui. É um círculo vicioso, na verdade. E aí, não é virtuoso. Não é. E aí você para pra pensar, por exemplo, alguém que... Às vezes surgem comentários de hate, né? Nem todo mundo é 100% amado. E aí eu paro e penso, cara, essa pessoa provavelmente tá no quarto dela, deitada na cama, no frio, sabe? Ou na cama ali, triste, infeliz. E eu tô aqui fazendo o que eu amo, vivendo do meu sonho, assim. Até na outra pergunta sobre o que te motiva a fazer isso, para além da parte... dessa parte, uma coisa que me motiva é saber que eu tô trabalhando com algo que eu sempre sonhei, sabe? Vivendo do meu sonho, isso é muito incrível pra mim, assim. Eu, sei lá, nem nos meus maiores
pensamento eu poderia imaginar que estaria acontecendo isso, que eu seria parceiro de marcas grandiosas como, por exemplo, a Rock Road ou o Santander com a plataforma S Music. E eu fico pensando isso e eu falo, cara, e eu não vou no comentário de ninguém fazer isso, mas eu imagino que é por isso, assim, esse outro lado de que é alguém que talvez tenha algumas feridas que precisam ser curadas ali e não conseguem, enfim, e aí acabam projetando isso em outra pessoa, sabe? Então, se a pessoa talvez olhasse por outro lado, de outra forma, algo que acontece na vida dela e talvez transformasse essa energia em uma energia para fazer as coisas acontecessem, talvez as coisas aconteceriam, assim. E a gente se olhou tanto, assim, na nossa vida de influência. A gente já passou por eventos de, tipo assim, jogar sachê de creme na infância. Na nossa cara, quase. Porque tinha muitos eventos de beleza. E aí a gente participava muito disso, né? Na época que a gente não estava focado em show, em festival. Que a gente era, assim, eu digo assim, 2018, 2017, 2016. E era isso, sachê de beleza, e era não sei o quê. A gente ia pro evento só com o dinheiro contado da passagem. Exato. Chegava lá e no evento tinha comida. Ai, tá bom, já não vou precisar gastar mais além do que tinha planejado. E a gente Vai se olhava sobrar. assim, falava assim, pô, um dia a gente vai ser grandão e tudo mais. A gente olhou assim, a oportunidade com o detalhe, falou, quem sabe a gente tá no Rock in Rio. Então, a gente lutou muito pra hoje ver alguém falar assim, eu acho que você... Ai, vai estudar. Vai estudar, vai É isso, a gente entendeu o que você fala. Não, e um termômetro pra isso, né, pra saber se a gente ama ou o que a gente faz é a maneira que a gente acorda, né? Se a gente acordar todo dia com preguiça, significa que tem alguma coisa errada, né? Total. Então, é bem por aí. Então, é super importante a gente estar feliz com o que a gente faz. Isso A gente é muito bom. feliz. É muito louco, porque às vezes eu acordo antes do despertador, porque penso... Não sei se é uma coisa positiva também. Pra mim é positivo, mas eu não sei se, né, psicologicamente. Eu acordo antes porque eu penso, será que alguma coisa aconteceu? Ou então quando tem semana de anúncio, ou Nossa, tem muito rumor, por exemplo. Agora tá esse rolê do Black Eyed Peas com a Fergie voltando. Gente, eu tenho certeza que nos próximos dias eu vou acordar cedo pensando, e se enquanto eu dormir alguma coisa aconteceu? Sabe, tem um novo mundo pra explorar, tem coisas novas acontecendo, tem muita coisa boa. Essa semana, inclusive, eu vou viajar pra ir pro meu primeiro show internacional. Gente, eu tô muito, legal, muito animado, assim, porque trabalhei, consegui investir nisso, vou me divertir muito. Eu tô indo pra Nova York, você tava lá agora, né? Tá. Tô indo pra Nova York pela primeira vez, pra ver a Levar Beyoncé passaporte, ao vivo hein? pela Não primeira esquece vez. o passaporte. Que irado, que irado. Pra ver a que irado, Beyoncé ao cara. vivo. Então tô muito animado. Nas vezes que ela veio ao Brasil, eu não conseguia pagar o ingresso e agora eu Eu paguei sou a uma mala que viagem vai ser toda. despachada dele. Que legal, parabéns. Eu tô muito animado e eu tô assim, acordando cedo todos os dias, pensando, meu Deus, amanhã a viagem. Já é amanhã? Agora- Não. Que legal. Não, e é uma coisa que esse garoto nunca pensou que... Maneiro. Pô, que felicidade. É muito bom. É uma coisa que você cogita, você tá realizando, cara, é muito legal. E ver amigos realizando isso É muito bom. sensacional. E é por Todo aí. mundo cresce junto. Não, sempre. Sempre. E se a gente tá falando aqui de quanto a gente é feliz, né? Vocês são felizes no que vocês fazem, eu também sou feliz no que eu faço, em tudo aquilo que a gente faz. Mas o que se vocês não fossem o que vocês são hoje, o que vocês gostariam de ter sido ou ser? Quem sabe, ainda dá tempo, né? Ou tem alguma mudança? O modo camaleão tem que estar sempre on, né? A gente tem que estar sempre se adaptando. Ai, gente, eu contei no comecinho que Sim. eu sempre tive duas paixões, que é a ciência, que são a ciência e a comunicação. Então eu acho, assim, muito provavelmente eu estaria numa academia, no laboratório agora, estudando, trabalhando com pesquisa, provavelmente. E eu amo também. É porque eu não falo muito sobre isso nas redes sociais, porque não combina. Eu acho que eu escolhi paixões muito diferentes. Como é que era o cheiro da urina do cavalo? Gente, era o dia inteiro, assim, porque a gente fazia extração, a gente fazia análise antidoping equinos no laboratório, né? Então era o dia inteiro aquele cheiro de urina de cavalo de jockey, de corrida, de enfim, competições. Mas era muito legal também. Eu amava essa parte, assim, da minha vida. Eu amo mais essa parte que eu faço hoje em dia. Eu acho que é muito mais próxima do meu sonho do que com a parte do trabalho. E por isso que eu escolhi ela. Mas isso é muito legal também. Eu pude escolher, sabe? Eu passei, cara, em 4º lugar na UFRJ para o curso que eu queria. Então eu sempre falo com muito orgulho disso, porque eu pude escolher, assim. Eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas eu acho que eu tô lá no laboratório com meu jalequinho. Poxa, E é você, muito Diva? complicado. Você viraria CEO de alguma coisa. Com a sua cabeça aí. Não, é porque... Apresentando algum programa na TV, quem sabe? Não, assim, vou sair total da área de comunicação, porque eu comecei, na verdade, eu ia fazer química, né? Na Verdade. IFRJ. Nossa. Petróleo, né? Um rolê assim. Eu sou formada em petróleo e gás, eu sou técnica em petróleo e gás. E eu ia trabalhar offshore, né? Graças a Deus deu tudo errado, né? A gente tem que agradecer às vezes quando as coisas dão errado, que é algum exatamente. sinal. Exatamente. Mas eu sou muito apaixonada pela psicologia. Porque eu acho que a mente humana é um caminho que não tem como você tratar todo mundo igual.
Não tem como você achar que todo mundo tem a mesma cabeça, porque as vivências, elas transformam a cabeça de uma pessoa. Então, eu acho muito fascinante poder estudar a cabeça do outro, saber lidar melhor com o outro, sabe? Ao mesmo tempo, eu sou apaixonada por animais e eu queria muito ter tido condições de fazer medicina veterinária, porque eu não tenho condições psicológicas. Porque se o meu cachorro passa mal, eu já estou passando mal. Então, eu não teria condições psíquicas, assim, de conseguir tratar. Ao mesmo tempo, eu sou assim. Eu sou apaixonada por condições fotografia. Então, acho que hoje, no mundo de hoje, assim... Nenhuma, né? Não, nenhuma. tá falando. Mas hoje, se eu falo assim, putz, influenciador caiu, não dá pra ir mais bora pra cima, agora é bora pra baixo, Videomaker. eu ia ser videomaker. Eu Tô ia vendo ser que ela vai fotógrafa. falar, não, que eu treinava, inclusive, no Flamengo, eu fui profissional. Eu tô esperando alguma coisa assim já. Gente, eu era, vocês não estão entendendo, eu fazia pintura facial em Festa eventos. infantil, né? É isso, eu era lá no SESC de São João de Meriti. Eu ficava. Isso Pintando. mesmo. Eu ficava de 9 da manhã às 5 da tarde fazendo recreação. Que maneiro. Eu era essa pessoa que guardava dinheiro e falava assim: pô, um dia eu vou crescer na internet. Um dia eu vou crescer na Pô, internet. que bacana, que papo legal, gente. Só É muito tenho legal. que agradecer. Eu não sabia de 90% do que eu escutei agora. Só fico feliz, só fico contente com o crescimento de vocês. Eu acho que é, né, Papai do Céu ajuda quem trabalha da forma correta, né? E do propósito correto. Acho que vocês têm um propósito muito legal. Sim. E é inegável isso. Né? Então, assim, continuem assim. Muito obrigado. Obrigado, esse meu amigo também, que abriu as portas e foi um papo de futebol. A gente joga bola juntos, então a gente... Não Com parece, aquele mas a rapaz gente ali joga também, que tá ali, joga bola também. Né? Tenta, tenta, na né? verdade, tenta. Não, e vocês falaram assim, 1 hora? Pois é, não, duvido já que imagina chegue uma que hora. fosse mais, são 2. Né? Então, assim, só queria agradecer mesmo, tá? Todo o carinho. Vocês estiveram sempre comigo e a recíproca verdadeira. São pessoas que frequentam, né, meus amigos, meu aniversário, então, obrigado. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem, tá? Onde encontrar vocês também, acho que Sim. é super importante. E, sabe, sei lá, acho que legal, acho que é difícil ser como vocês são, né? Porque hoje o mundo é muito estranho, é muito, né? Então isso aí acho que é difícil, né? Mas você pode dar, assim, onde é que vocês encontram vocês, divulgam suas redes, a gente vai botar aqui em algum momento, vai ter, né? E manda uma mensagem pra galera mesmo que tá assistindo. E mais uma vez, só agradecer muito, 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 muito. Muita história legal. Muito obrigado pelo convite, gente. Eu adoro falar sobre... A gente fala muito todos os dias para nossa audiência, mas a gente não fala sobre esses tópicos, então acho que é muito legal falar sobre isso, até pra gente mesmo, tipo, ouvir o que a gente tá falando, literalmente com esse microfone, gente, a gente ouve o que a gente tá falando. É bom, né? E aí é muito legal que a gente ouça isso. Isso serve até como um motivador pra gente, né? Pra gente continuar falando. Eu acho que se eu tivesse que falar algo para alguém que tá assistindo, e por favor, façam conteúdo, criem conteúdo, sejam essa pessoa que entra na internet que cria, porque muita gente, do nosso meio, inclusive de colegas, enfim, amigos, tem esse receio de, tipo, tem mais gente criando conteúdo. Gente, pelo contrário, assim, fomentem mais criação de conteúdo. As marcas vão entender que isso é um trabalho de verdade, que existe uma oferta. A gente não tem medo de que outras pessoas entrem, porque a gente sabe que a gente tem o nosso diferencial. E que as pessoas construam o diferencial delas também. E eu acho que, para construir esse diferencial, você não pode deixar de ser fiel a quem você é. Você não pode deixar de ser fiel ao que você acredita, no que você pensa. E isso na hora de criar o conteúdo, isso na hora de se associar com marcas que fazem sentido para você e com o que você usa. Não deixa de ser fiel a quem você é. Não se molda ou se modifica por conta do meio, porque uma hora as coisas vão sair do controle. Então, se você é fiel a quem você é, você vai sempre voltar pro mesmo ciclo de, tipo, eu sou assim, eu faço desse jeito, eu construo desse jeito. Assim, obviamente, eu não tô falando em relação à criação de conteúdo, a parte criativa, porque aí a gente tem que se modificar mesmo. A gente tem que se adaptar e tudo mais. Mas a sua essência, exatamente, a sua essência. Eu queria agradecer mais uma vez também, obviamente. É uma honra estar aqui e falar sobre o que a gente faz. A gente pode ficar aqui o dia inteiro. Sim, muito conteúdo. O dia inteiro. Mas, pegando o gancho do que ele falou, eu acho que as pessoas, na vida, a gente tem muita cabeça de que a gente precisa competir para ganhar o nosso lugar. Isso é normal. Desde pequenininha, sei lá, quando a gente vai na festa, fala assim, eu quero que você seja a menina mais bonita da sala. Eu quero que você esteja com o presente mais legal. A gente tem essa ideia de competir na vida. Só que nesse meio, não existe isso. Porque parece que as pessoas acham que para serem maiores, precisa rivalizar com o outro. Gente, quando eu vou num evento, tipo o show do Bruno Mars, muitos fãs do Bruno Mars, tem muitos fãs dele que são
pessoas pretas e que se identificam com ele, se identificam com a cultura e que olhavam o Eri e que tinham cabelo como o do Eri e você via uma identificação além do conteúdo de música. Então, assim, eu olho pro meu amigo e eu sei que o meu amigo, ele influencia a barreira, além de muitas coisas que jamais eu vou conseguir tocar. Assim como ele olha e fala, pô, desenha no jornalismo, como mulher e tudo mais. Pô, quando uma menina se segura comigo, eu dou a mão e falo, vambora. Então, a gente consegue analisar onde a gente consegue potencializar e juntos a gente potencializa o nicho e abre mais oportunidades pra gente. Quando o nicho cresce, a gente cresce junto, né? Exato. Quando essa parte de produção de conteúdo cresce, a gente tá junto disso. Então a gente cresce isso. junto. Né? E redescobrindo um novo nicho. Né? Exato. E é sobre ser você, cara. Dá a mão pro outro e constrói. Mas nunca deixa de ser você. A coisa que mais me fez, eu acho que não crescer na internet é que eu não era muito eu. Eu achava que eu tinha que pegar traços de personalidades e coisas que já deu certo pra dar certo. Não. E outra, não é o teu amigo que vai crescer você. Não adianta você falar assim, engaja. Não é teu amigo. Não é teu amigo. É quando você furar essa bolha. E hoje, plataformas como o TikTok te entregam pro mundo, assim, ó. Vuf, vai lá pro mundo. Esquece a galera que te segue. Esquece teus amigos. Vai lá pro mundo. É isso que você tem que focar. Em ir pro mundão. Não quem tá ao seu redor. E também ficar de olho, né? Porque apoio de amigo é muito importante. A gente sabe quando vale a pena levar um amigo no show. No futuro vamos te pedir pra ingresso de show, você vai lembrar, sempre me apoiou, né? Não lembro disso, não. Não era bem assim, não. Acostumado com isso. Não vejo ninguém. Oi, lindo, tudo bem? Que isso? Chega agosto, setembro, né? É, impressionante. Gente. Não, parece que eu desencarnei um momento da minha vida. E aí quando chega agosto, né? agosto, eu voltei, entendeu? Agosto em anos pares. Aliás, a gente tem que conversar em off depois aqui. Né? Gente, muito incrível ter vocês aqui. Agradecido, emocionado aqui com... Cara, o nosso sonho, né? Não só do Celso, meu, do Michael, do Douglas, é trazer conhecimento, trazer conteúdo. O podcast vai ser isso, é todo seu por causa disso. Né? Porque eu aprendi a estudar pelos podcasts, a parte de investidor e tal. Eu não consigo manter minha atenção muito tempo nas letrinhas, então eu estudo através de podcast. É assim, a Bíblia, por exemplo, eu leio, na verdade eu escuto, porque eu não consigo me manter ali em 3 versículos seguidos. TDAH. É, isso aí. Mas não ia falar, mas deve ser por aí. Ainda não fui diagnosticado, porque eu ainda não procurei. Quem procura acha. Mas é isso. A gente está aqui para isso. Depois, sigam lá nossos colegas aí, a Diva e o Eri. Lógico, Celcinho, Antoniazete. Pô, sensacional, incrível mesmo. Não tenho palavras, então só palmas aí. Obrigado, gente. Legal. Obrigado. Obrigada. E vamos com tudo. Bora. Até a próxima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau. Beijo. Vamos pra cima.